Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley Podcast. Hoje nós iniciamos mais uma trilha. Vocês viram que a gente já tem algumas trilhas de episódios aqui. A gente tem uma trilha de finanças, a gente tem uma trilha de neurofisiologia e a gente tem uma trilha de saúde mental com a doutora Ju, psiquiatra. O que são essas trilhas se você não sabe do que eu estou falando? Eu chamo um convidado aqui que é expert num determinado assunto e em vez da gente fazer um grande episódio de podcast, a gente quebra um raciocínio um pouco mais complexo em 4 ou 5 episódios de podcast para ficar como se fosse um mini curso livre, aberto aqui para vocês no YouTube, para vocês revisitar, olhar de novo, assistir de novo, indicar e etc. Tá? É um projeto novo que eu estou testando aqui no canal, não sei se vai ter adesão, espero que por enquanto está tendo, está sendo bem legal, principalmente para aquele público que quer ir um pouco mais a fundo nos conteúdos. Então, desde já, eu espero que você tenha uma boa experiência com esses episódios e com essas aulas e peço como contrapartida, já que a gente está fazendo isso de forma gratuita para você, que você se inscreva no canal e dê like. Eu sei que para você aí do outro lado da tela parece uma coisa muito simples e aparentemente inócua, não vai gerar nada ali para nós, mas gera bastante. O YouTube entende que esse conteúdo está sendo relevante e envia esse conteúdo para mais pessoas e dessa forma você reforça o nosso comportamento de vir aqui fazer novos episódios para vocês. Beleza? Então deixa o like aí por gentileza. Hoje nós estamos aqui para essa trilha sobre exercício físico. É uma trilha que vai ser composta por 4 aulas e o nosso professor será o Guilherme Freccia, ou Flecha, se for traduzido italiano. O Gui é profissional da educação física de formação e doutor em ciências do movimento humano. E o nosso episódio, a nossa trilha aqui dos nossos episódios, essa trilha vai ser composta pelo episódio 1, que é a aptidão física, o que é, como avaliar, como melhorar. O episódio 2 vai ser a vantagem em oxigênio, como melhorar o endurance e emagrecer. Isso aí deve ser bem interessante, principalmente para mim, que adoro isso. O episódio 3, o manual do uso dos músculos, força, hipertrofia e velocidade. E o episódio 4, a farmácia orgânica, longevidade, sobrevivência e performance. Beleza? Então, saiba que este episódio aqui é o episódio 1 de uma trilha que a gente vai desenvolver aqui durante 4 episódios. Todas as trilhas aqui do canal, eu pedi para o Matheus, que é o nosso gerente aqui do canal que está editando, ele organizou essas trilhas dentro de uma playlist, então você tem as playlists das respectivas trilhas e também a gente botou uma thumb com uma cor um pouquinho diferente para que você identifique de uma maneira mais fácil esses episódios no meio dos outros. Vale lembrar que nós estamos aqui com o nosso patrocinador, Probiótica. Se você tiver interesse em suplementos para sua prática de exercício físico ou para melhorar a logística aí no seu dia a dia, que você não consegue se alimentar direito, tem que levar, em vez de levar uma marmita, leva um shake, etc. Você pode entrar lá no site da Probiótica e usar o cupom ESLEN para você obter um desconto nos seus suplementos. Beleza? Recados da paróquia dados. Gui, obrigado, cara, pela sua presença. Obrigado pelo preciosismo. Eu sei que você é um cara muito preciosista com as suas aulas e com o seu conteúdo. E recentemente a gente gravou uma trilha também com o Thiago Batschauer, que é outro cara que é super preciosista. Então eu entendo que quando eu convido pessoas assim para fazer esses episódios, não é aquela galera que deixa rolar, eu chego lá e vejo o que faço. Na verdade, o pessoal organiza o raciocínio para ser uma coisa mais interessante. Então obrigado desde já, meu. Valeu demais. Cara, obrigado pelo convite. O meu padrinho é digital, então hoje estou visitando meu padrinho aqui para compartilhar ciência, compartilhar conhecimento a respeito do exercício, do esporte, da saúde. Então é a nossa 3ª visita aqui, né? E antes de começar essa fala, eu vou fazer uma coisa que geralmente eu faço nos episódios, que é declarar conflito de interesse. Na verdade, declarar o não conflito de interesse, porque aqui a gente não está vendendo nenhum curso específico, eu não tenho nenhum curso gravado que vai ser passado aqui, nada mais é do que a pura essência da ciência do exercício, ou pelo menos o que eu entendo dela. E o que é importante, né? Porque nós temos interpretações diferentes. E o nosso objetivo também, secundário, até primário, é compartilhar alguns detalhes que nós não conseguimos compartilhar, às vezes, num episódio curto, como foi a última vez ou as últimas vezes. Também não é um curso completamente detalhado, não é direcionado para o profissional de educação física prescrever exercício, mas ele é direcionado para o público geral, interessado, entusiasta, que quer se aprofundar um pouquinho nesses conteúdos. Perfeito.
Então, eu vou te deixar livre para fazer as perguntas Sim. quando a gente quiser aprofundar. Eu tento encontrar algum slide que faça sentido. Eu trouxe algumas animações, trouxe alguns slides com algumas imagens. Boa. Se a gente precisasse aprofundar em alguma questão de fisiologia, de bioquímica, façamos isso, porque eu acho importante. O que a gente conseguir dar conta nesse episódio, show de bola. Fechou. E a gente vai seguindo. Então, o primeiro episódio aqui, ele vai seguir mais ou menos nessa toada. A gente vai dar conta de tentar explicar o que é aptidão física, os objetivos dos programas de exercício. Um ponto muito importante que é muito negligenciado por praticantes e por profissionais, que são as avaliações de condições de saúde, pré-participação, avaliações de maneira geral de aptidão física. Aptidão física é um conceito bem amplo, a gente vai ver, né? Algumas adaptações ou ajustes principais, eu nomeei 10 deles, para algumas referências tem mais ou menos. As avaliações da aptidão física em específico, o que elas são, quais são os tipos, qual é a importância. Tentar entender por cima, se quiser aprofundar, o que é teste, o que é medido, o que é avaliação, como interpretar. Isso vai dar, por exemplo, suporte para a gente entender se a gente pode ou não confiar numa medida de frequência cardíaca ou de gasto calórico no nosso relógio. Da onde é que essas medidas vêm? Obviamente que não é medido diretamente, né? A não ser a frequência cardíaca, mas outras tantas são extrapolações através de fórmulas. De onde é que vem essas fórmulas? Isso é bastante importante, porque a maior parte das vezes a gente não tem como avaliar ao vivo a pessoa com aqueles equipamentos robustos que a gente tem num laboratório. Né? Então, isso é importante de ser entendido. E como em todos os episódios, nesse primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto, a gente vai fazer também, a gente vai dar umas pequenas pinceladas de exercício baseado em evidência dentro daquele tema. Hoje a gente vai conversar também sobre um pouquinho de planejamento e personalização dos programas de exercício, entender que a individualidade é um fator muito importante. Né? Você não vai prescrever, por exemplo, um médico prescrever uma droga para um paciente numa dosagem generalista, né? Não faria muito sentido. No exercício, o raciocínio é muito parecido. Só que o que acontece é que o profissional ele fica relativamente confortável com algumas coisas no exercício porque não existe um risco tão grande quanto um médico lá na ortopedia, um endocrinologista em relação ao medicamento que vai prescrever. Isso também não significa que a gente não precisa ter o preciosismo de tratar aquele cliente com individualidade. Quando você diz o profissional não fica tão desconfortável, é o profissional de educação física. Profissional de educação física, especificamente, que é quem vai trabalhar com isso mais diretamente. Existem algumas intersecções. Claro. Muitas das coisas que a gente vai falar aqui servem para um profissional de fisioterapia, que trabalha diretamente com intervenções de exercício. Né? Mas isso também vai servir como raciocínio para o nutricionista, também para o médico da medicina do esporte, enfim. Legal. E eu acho que esse primeiro conceito, ele abre a nossa conversa de maneira muito legal, que é o conceito de aptidão física, que é um conceito muito amplo, né? Que nada mais é do que a sua capacidade de realizar movimento humano para o seu contexto. Por que eu falo para o seu contexto? Porque para uma idosa em casa, a aptidão física que gere uma condição de saúde, uma qualidade de vida, uma autonomia, é ela conseguir levantar de uma cama, de uma cadeira, ir para o supermercado, estender a própria roupa e etc. Agora, a aptidão física para um atleta, a gente está falando de um outro extrato. Ele vai entrar em questões muito mais específicas, como coisas que a gente vai falar ao longo desses episódios. Capacidade aeróbia, potência anaeróbia, mobilidade e flexibilidade, aptidão cardiorrespiratória geral, força muscular, potência, velocidade, são uma série deles, né? E nisso, a palavra mais comum nessa área, num âmbito até internacional, é a palavra fitness. Ela meio que serve como um sinônimo para o que a gente chama de aptidão física, né? E ela vai envolver aí, depende da referência, mas vai envolver aí pelo menos uns 8, 9 ou 10 fatores de aptidão física, ou componentes de aptidão física. A gente pode começar por um deles e a gente vai tentando caminhar neles e conforme nisso tu vai fazendo uma pergunta ou outra aí que seja do teu interesse ou do público. Porque nem sempre a gente consegue filtrar isso. Então tu serve como um filtro muito legal nisso, Wesley. Boa. O primeiro deles é a habilidade técnica. Ele é um componente da aptidão física, né? A habilidade ela pode ser vista como uma habilidade motora geral, como no caso da idosa, ou pode ser vista como um chute do Neymar na gaveta, ou mesmo em modalidades que não tenham uma demanda técnica tão grande quanto a modalidade do futebol, ou do tênis, ou do futevôlei, como na corrida. A corrida demanda muita técnica também. Só não é um repertório motor tão grande e amplo em termos de articulações e angulações e etc. Então, habilidade técnica é um componente da aptidão física muito importante. Você consegue
conquistar, ganhar habilidade e técnicas se você treinar determinados movimentos e você vai acabar ficando bom neles, né? Na corrida, acredito, eu não sou da corrida, mas acredito que não seja diferente, né? A técnica, ela conta bastante. Não sei qual que é a tua opinião sobre isso. Eu acho que a corrida conta bastante, mas talvez na corrida seja um tamanho um pouco menor do que, por exemplo, na ginástica olímpica. Com certeza. Equilíbrio, um monte de argola. Porque a corrida é um pouco mais instintivo, né? No final das contas, isso se trata de você aprender a se movimentar de maneira mais eficiente. Isso. Então, se a gente for falar na corrida em termos de economia de corrida, de eficiência mecânica, do quanto que os teus tendões sem o tênis ou com o tênis te impulsionam para frente, isso pode ser relacionado à técnica que você vai adquirindo, né? Que são componentes mecânicos, não necessariamente fisiológicos. Um componente mecânico importante, por exemplo, é velocidade. Ele é um componente da aptidão física. A pessoa ser veloz em movimentos é muito importante em muitas instâncias da vida. Para o atleta, muito mais. Mas a velocidade com que você move os segmentos corporais é um componente da aptidão física importante. Por isso que talvez na corrida a gente tenha treinos de explosão na academia, com elástico e tal. Exato. E a gente vai falar muito sobre isso. No segundo episódio, quando a gente vai falando sobre a vantagem oxigênio e falar sobre aptidão para endurance especificamente, a gente vai tentar considerar alguma coisa a mais além do VO2 máximo, que é o que todo mundo fala a todo momento. Mas talvez não seja o principal determinante de desempenho para modalidades de endurance como a corrida, como o triatlo, enfim. É um componente importante, mas não é tudo. Isso é importante de entender. Junto da velocidade, a gente tem um outro componente importante, que é força. Força também é um componente da aptidão geral, da aptidão física. E ele está interligado com a força por causa da potência. A potência nada mais é do que a razão entre força e velocidade. Então, é comum falar no âmbito do treinamento de força, assim, de maneira geral, no treinamento resistido ou no treinamento de esportes, treinamento de potência, treino de potência. O que seria isso? Seria você treinar essas duas valências de maneira equilibrada, que vão congruir para o que você precisa naquela modalidade, né? Então, você precisa, como um corredor de altos níveis de força, talvez altos níveis de velocidade sejam mais importantes, né? Você não tem a intenção de carregar grandes massas junto com o seu corpo ao longo de uma distância. Você quer carregar, inclusive, uma massa menor para ser mais econômico ao longo de uma distância, percebe? Mas elas estão interligadas e a potência, ela pode ser treinada também. Ela é um output bem importante. Um outro componente da aptidão física bem importante é composição corporal. No ambiente da academia, o mais popular é a hipertrofia muscular. Ela é vista como indiretamente você ganhar massa magra e perder massa gorda e aí ganhar o shape. Perder aquela gordura subcutânea e aproximar a pele do músculo e criar a definição. Mas composição corporal não é só isso. Nem todos os atletas, nem todas as pessoas desejam hipertrofia muscular. As pessoas às vezes desejam funcionalidade. Para um atleta de jiu-jitsu, talvez não seja interessante a forma. Talvez seja interessante a força pura ali, que é esse outro componente da aptidão. Perfeito. Entendeu? A força sendo aplicada naqueles momentos, ter a velocidade quando precisa em determinados momentos para pegar o adversário de surpresa, em modalidades diferentes das modalidades cíclicas. Quando eu falo modalidades cíclicas, corrida, ciclismo, natação, onde você repete as mesmas ações motoras ao longo de uma distância. Em modalidades intermitentes e imprevisíveis, como a luta, como o futebol, a gente tem essas coisas para se preocupar. A velocidade, às vezes, ela faz bastante diferença. Não só a velocidade de você se aproximar, mas você também desacelerar movimentos. Isso está dentro do componente potência. Um outro componente que é clássico na aptidão física é resistência muscular. Resistência muscular, por exemplo, para um atleta de jiu-jitsu seria bastante importante. Porque ele precisa ficar por alguns segundos na luta durante vários momentos em situações de tensão, onde ele precisa resistir à fadiga imposta pela modalidade. A gente também vai falar sobre fadiga, é um conceito que é bem mal entendido por aí, e ela inclusive é dividida em fadiga central e fadiga periférica. Então, em modalidades de longa duração, como a que você está se aventurando aí, está se tornando um atleta, e queremos que chegue cada vez mais longe, isso leva tempo, um componente da fadiga central ele é muito exacerbado, especialmente em provas muito longas. Você chega lá nos
Você fez, por exemplo, qual foi a prova mais longa que você fez? Eu fiz de corrida, 21. De 21. Eu sei lá, com certeza lá no 10º você já tava, cara, o que eu tô fazendo aqui, cara? E bate junto com o calor. Eu acho que tu até correu num dia que tinha vento também, tava abafado. Tava um calor úmido pra caramba e pegou ponte, túnel, tava complicado. Tu fica basicamente muito mais da metade manhã. da prova, ou pelo menos metade da prova, brigando com o teu sistema nervoso central. E assim, cada momento que água gelada se joga, você tenta ao máximo possível tentar... É isso aí. Então, esse é um componente importante. Agora, para algumas outras modalidades de mais curta duração, de explosão. Explosão não é uma palavra muito adequada, mas essa velocidade de movimento, essa potência anaeróbia que a gente vai falar também, essa fadiga periférica se instala muito rapidamente. Né? Uma das coisas que eu lembro que a gente conversou foi quando você fez aquele teste máximo em esteira, onde você foi analisado com um analisador de gases, a ergospirometria, e chegou um determinado momento que você me relatou uma fadiga. Você deve ter ficado no teste 20 minutos, 15 minutos, não lembro, vai depender do protocolo. Ele ia inclinando também. Ele ia inclinando. Então, quando a gente começa a botar essa inclinação, quando a gente aumenta a velocidade para cada pessoa de uma forma, mas chega a partir de uma velocidade ou de uma intensidade que os seus sistemas de produção de ATP ou de recintes de ATP, que seria o nome mais certo na bioquímica, eles fazem uma espécie de, não shift, mas existe uma contribuição mais anaeróbia. Significa que determinadas vias metabólicas que vão produzir essa acidose, que vai se instalar na periferia, elas começam a ficar mais exacerbadas. Então, se a gente não tivesse inclinação, tu ficaria por muito mais tempo, por exemplo. Também conseguiria identificar o teu consumo máximo de oxigênio. Mas a gente tem essa relação meio que clara na nossa cabeça. Modalidade de endurance, a fadiga central se instala. E modalidades de mais curta duração e de tiros e etc., a fadiga periférica ela é muito resultante desse componente. Que é inclusive um outro componente da aptidão, né? Da aptidão física, que a gente pode falar na fisiologia como capacidade anaeróbia. A gente inclusive vai ver a diferença entre os conceitos de capacidade e potência. Mas já para deixar meio por cima para o pessoal ir raciocinando, capacidade é como se fosse o seu tanque de combustível. Então, é a quantidade de energia que você tem para processar, para transferir para a produção de ATP, que é o que você vai utilizar como energia ali para o músculo contrair e você seguir em frente. E potência é o quão rápido você gasta esse combustível. Então, não é a mesma coisa. Então, a gente vai falar sobre capacidade anaeróbia e potência anaeróbia. Capacidade é a quantidade de energia por vias anaeróbias, ou seja, sem depender da utilização do oxigênio para você produzir ATP. Potência anaeróbia é o quão rápido você gasta essa energia. Vai ter a ver, consome essa energia, vai ter a ver, por exemplo, com a velocidade que as enzimas trabalham. Isso é bastante importante. Com a disponibilidade desse conteúdo energético no músculo, no sangue, porque isso vai ser transportado. Um outro componente da aptidão física é capacidade aeróbia. Também alguns traduzem como potência aeróbia. E ela é traduzida com uma variável muito importante, que é o VO2 máximo. O VO2 máximo é o que a gente chama de potência aeróbia máxima. Depois, lá no episódio, a gente vai tratar sobre o conceito específico de potência aeróbia máxima também. E umas outras tantas, por exemplo, outras duas, resistência de longa duração, que não vai envolver. E quando eu falo longa duração, eu estou falando de triatlon, de maratona, né? Que tem coisas, componentes que são até importantes, talvez até um pouco mais importantes do que o consumo máximo de oxigênio. Um exemplo disso, eu não lembro de cabeça exatamente, mas o Kipchoge, se eu não me engano, ele não tem um VO2 acima de 75, ele tem algo entre 72, eu não lembro se 72 ou 76. Tem atletas que já foram mensurados a 90, por exemplo. 102, o Blumenfeld, que é um... O Blumenfeld, Christian. Ninguém sabia que passava de 100. O Christian. E... 102, cara. E forte. Ele é um tourinho. Forte. Ele não tem nada a ver com shape de triatlon. Ele é norueguês? Norueguês. E a gente pode até falar um pouquinho sobre isso. Lá na frente, quando a gente for falar de endurance, a gente pode falar sobre esse tal do método norueguês. É legal de conversar sobre isso aí. Eles têm mudado a visão de algumas coisas. Eles treinam abaixo do limiar lactato, não é isso? Bastante. Muito zona 2, sei lá, 5, 10% da semana eles vão fazer um tiro mais forte. Basicamente treino de rodagem, né? Rodagem, muito. Rodagem. É isso aí. A gente vai falar, de repente eu trago um artigo ali deles e a gente conversa. E aí um décimo, ou 11º, agora já me perdi na contagem, seria mobilidade e flexibilidade, que também é importante. Por exemplo, um exemplo simples é se você quiser aumentar a passada na corrida, você precisa de uma certa mobilidade articular. Né, cara? Nadador, mobilidade de ombro, né? Quando a gente fala mobilidade, gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando
da pessoa que fica sentada num rolinho lá, treinando fazendo aquela liberação miofacial. E a gente não está falando de coisas agudas, a gente está falando de aptidões físicas. É você conseguir movimentar um segmento corporal em torno de um eixo que é a articulação. Então, no caso do ombro, né, é uma articulação glenohumeral, a gente fala que ela tem 3 graus de liberdade, porque a gente faz abdução, adução, faz flexão, extensão para frente e para trás, ou hiperextensão, né? E faz as rotações, rotação interna e rotação interna. Então tem 3 graus de liberdade, trabalha em 3 planos. Por isso que ela dá tanta lesão e jogador de vôlei, tenista e atleta de natação tem tanta lesão no ombro, né? Mas é por causa da sobrecarga de treino, que é normal, é algo que vem com o esporte. Então essas aí seriam os principais componentes da aptidão física. E aí, tipo assim, acho que se a gente botasse essas aptidões dentro de um diagrama, onde cada ponto é uma e plotasse em diferentes esportes, eu imagino que o centro iria se deslocando para alguns lados, né? Um triatleta teria mais disso, um tenista teria mais disso, um jiu-jiteiro teria mais disso. E aí vai compondo o perfil do atleta, né? Para ilustrar o que o Wesley falou genialmente, eu não tinha nem pensado nisso. É bom estar com gente qualificada, né? Você visualizou os diagramas? Visualizei. O que o Wesley está falando aranha, assim. é uma diagrama de aranha, um gráfico de aranha que a gente faz. Para quem joga videogame vai identificar num jogo de futebol, o Cid até deu uma risada lá atrás. Ó. No jogo de futebol você tem as aptidões do atleta. Tem um atleta que é mais veloz, um atleta que tem mais força. Se a altura for composição corporal, envolve a altura, que foi um dos componentes que eu falei. Se for importante no futebol ser alto, então provavelmente aquela valência vai estar ali, e várias delas. E aí a gente puxa mais para uma valência. É possível ter um gráfico cheio? Cara, muito difícil. É, muito difícil. Muito difícil. Até você porque imagina... se você ganhar muita força, você perde velocidade. Muito difícil. Dependendo de como treinar, vai perder mobilidade. A mobilidade ela tá muito casada com flexibilidade. Que não tem só a ver com você conseguir tocar a mão no chão com os joelhos estendidos, por exemplo. Porque isso vai envolver também propriedades elásticas e tendíneas e cartilaginosas do músculo. E isso vai afetar o quanto você consegue se mover em torno de uma articulação. Mas deu para entender, né? Esse gráfico que tu citou é mais ou menos isso. A gente vai casar as valências mais para um lado, por exemplo... Isso. No esporte do jiu-jitsu, a gente vai migrar para potência e na potência a gente vai enfatizar aí velocidade, mas também vai precisar da força. A gente vai precisar de bastante capacidade de potência anaeróbia, que foi uma delas que eu citei. Quem é guardeiro vai precisar de muita mobilidade, mas quem é passador também. Agora a gente vai migrar para uma modalidade como, por exemplo, de endurance, e a gente vai precisar de umas outras valências importantes. Vai precisar de mobilidade, né? Eu vou precisar tomar conta dessa capacidade, dessa potência aeróbia para produzir potência ao longo daquela distância, enfim. E eu acho que o cara mais híbrido, ele não chegaria tanto nos extremos em lugar nenhum, não chega em extremo. Ele iria dar uma expandida central, mas não iria puxar para nenhum lado, né? É mais ou menos isso. E o Kipchoge estaria com a pontinha quase encostando lá num determinado lugar. Né? Ó, pelo amor de Deus, não é uma crítica ao CrossFit, mas só para o pessoal entender a ideia que eu tô chegando. Que a gente está querendo chegar. Um atleta de CrossFit, ele tem uma parte onde ele executa corrida, aptidão cardiorrespiratória, tem uma parte de ginástica que envolve muita mobilidade articular e muita força e resistência muscular localizada, que também foi uma aptidão física. Olha como a gente vai casando, que eu falei aqui. E ele também tem a parte de levantamento de peso olímpico. Ele faz bem, um atleta bem treinado faz bem em todas essas instâncias. Ele trabalha com todos esses componentes da aptidão física, mas ele não é um levantador de peso olímpico. Não é um corredor. Né? Um atleta também não é um corredor e também tampouco um ginasta. É ruim, é bom? A gente não sabe. Em termos de lesão, os estudos são péssimos assim, mas fica aquela discussão se lesiona mais ou menos, eu acho que não cabe aqui. Mas é só porque ele escolhe fazer aquela modalidade, ele não tem como ser muito bom, pelo menos não perto de um atleta, né? Em todas elas. A gente tem que, de fato, distribuir. E como é que a gente distribui? Isso vem uma discussão já que puxa um pouquinho da ponta do exercício baseado em evidência. Depende de quem isso? Depende do cliente. Se o cliente está te procurando, agora direcionado um pouco para os profissionais da saúde, especialmente para o de educação física e para o treinador que está lá no campo, se o cliente tem uma necessidade de velocidade, de potência, vamos tentar migrar e tomar conta daquilo ali. Ou às vezes ele já tem aquela aptidão que é importante para a modalidade, mas está faltando uma outra aptidão para casar junto.
Vamos tentar trabalhar naquela aptidão. E aí é que vai entrar muito do que a gente vai falar hoje, porque como é que eu vou medir se o cara é apto ou não em cada uma dessas? Como é que eu digo que ele tem boa mobilidade ou mobilidade ruim? Como é que eu digo que que você tem uma boa potência aeróbia máxima ou uma boa capacidade aeróbia se eu não avaliei? Então, esse é um ponto muito importante. A gente tem como identificar algumas coisas com o pacing que tu corre, eu olhar para tua planilha e ver o teu volume de treinamento. Frequência cardíaca, né? Frequência Estímulo. cardíaca de repouso, a média de frequência cardíaca e outras variáveis que acabam aparecendo. Mas essa não é a realidade da maior parte das pessoas. O profissional ele não recebe atleta todo dia ali, onde é bem específico o que a gente quer em termos de objetivo. A maior parte das pessoas vai se preocupar com componentes gerais relacionados à saúde. Cada um deles, mais com o desfecho saúde em mente, não o desfecho desempenho. Obviamente que algumas pessoas se tornarão entusiastas da modalidade, começam a se apaixonar e querer um desempenho melhor. Ela vai querer competir, o que é muito legal, é maravilhoso. Modalidades novas, como um post que eu fiz que deu bastante fuzuê também, que é o Hyrox, né? É bom ter uma nova modalidade, é bom ter uma nova cultura de movimento humano para a gente dispor e conseguir encontrar pessoas, conseguir cuidar da nossa saúde, é maravilhoso, né? Até onde a gente vai querer ir depende da gente entender essas variáveis que são importantes para a gente. Nem tudo é só técnica. Existe a técnica, ela é importante, mas se você só se preocupar com a técnica, você vai chegar num limite competitivo ali, onde a parte física e a parte mental vai fazer muita diferença. Perfeito. Né? Então, eu não botei aqui como um componente psicológico, que é um componente importante. A pessoa saber visualizar a competição, pré-visualizar o que pode acontecer com ela, ter resiliência mental para suportar, mas como é uma área que eu não domino muito, eu deixei. Se surgir alguma coisa assim, tu segue com a gente aí e pergunta. A gente vai para as avaliações da galera? Vamos lá. Esse é um ponto bem importante. Vocês que estão nos ouvindo, vocês já devem ter entrado em alguma academia de rede, né? São várias delas hoje em dia. Porque eu nunca vi isso, cara. Uma avaliação então, real, cara, assim. E isso é um componente importante da atuação profissional, tá? Da atuação do profissional de fisioterapeuta e de educação física, quando a gente fala de movimento, isso aqui é muito importante. Você já se deparou com um questionáriozinho que tem uma série de perguntinhas e você tem que responder sim ou não, e aquelas perguntinhas, elas têm condições de saúde associadas. Então, você já foi no médico nos últimos meses, e aí tem uma série delas, a gente vai conversar sobre elas um pouquinho aqui. Aquilo lá é uma avaliação de condição de saúde. Na verdade, ela é uma avaliação de prontidão de atividade física. Ela vai tentar te avaliar se você está pronto para ingressar num programa de atividade física. A maioria esmagadora das pessoas passa por cima dessas avaliações e eu quero começar a jogar beach tênis, quero começar a jogar futebol e tá tudo bem quanto a isso, né? Serve para todas as pessoas essa atitude? Não serve. Se você for um indivíduo acima de 55 anos de idade, deveria ser obrigatório você passar por um cardiologista e fazer uma avaliação da aptidão cardiopulmonar, sabe? Então tem que tomar bastante cuidado com essas coisas. Ou você tem determinada soma de fatores de risco associado à saúde ou a doenças cardiovasculares, que a gente vai falar aqui. Se você tem uma determinada soma de fatores, você não deveria estar ingressando num programa de atividade física. Você deveria estar procurando um médico primeiro para depois você ganhar essa liberação. Isso porque pode dar Pode acontecer algum problema. A chance de acontecer algum problema é muito grande, né? Então, nisso, cara, eu vejo hoje os profissionais, uma reflexão rápida para a gente não perder muita objetividade, é quase como se fosse uma roleta russa, assim, porque você não sabe quando aquilo pode acontecer, né? Quando algum problema cardíaco pode acontecer. Você pegou o cara com 55 anos, ele tem histórico familiar, ele fuma, ele tem dislipidemia, cara, só aí você já somou 3 fatores de risco e tem pelo menos 7 deles. Só para tu ter uma ideia, nas provas de triatlon que eu fiz, as de corrida não tem, tá? Deveria ter. Talvez para distâncias um pouco maiores, principalmente. Acho que acima de 21 e 42. Mas das de triatlon que eu fiz, todas elas exigiram que o meu médico, André Rizzuti, mandasse um documento carimbado por ele, falando esse cara tem condições cardiorrespiratórias e tá tudo certo para ele fazer esse esforço máximo. O triatlon é organizadíssimo. Aí vai o meu elogio a todos os órgãos, porque existe esse cuidado. Obrigatório. E existe um cuidado também com o clima, saindo um pouquinho do assunto, né? Porque, inclusive, é uma coisa que está lá no nosso curso, um curso que está gravado, né? Vai ser lançado ainda no RD, que é o nosso curso de movimento humano. Lá eu, inclusive, mostro a tabela
da combinação entre umidade relativa do ar e temperatura. Tem determinadas combinações que não pode haver competição esportiva. O triatlon tem uma preocupação grande com isso aí. Né? Claro que se mede ali, se é um público mais atleta, nos ultra e etc. A água, geralmente, eles não deixam... Geralmente, os pró, eles colocam nadar. Mas se a água está na temperatura, eles não deixam nadar. Agora, competições de corrida, tem uma por final de semana. Será que todas têm ali uma ambulância do lado, ou preocupação com a temperatura, ou isso que seria o básico, um questionário de prontidão, liberando. E isso é péssimo para a organização, porque ela está assumindo um risco. No primeiro episódio a gente falou sobre um caso, de um coach lá, o cara foi correr uma maratona sem ter experiência nenhuma, aconteceu um problema. Óbvio que vai acontecer problema. Agora, recentemente, aconteceu de novo, cara. Acho que uma maratona bem famosa aqui do Brasil, um cara... Não acompanhei, veio a falecer. E aí acontece esse tipo de coisa que é que se responsabiliza, entendeu? E, salvo engano, o cara tava correndo com uma fantasia que hiperaqueceu também. Cara, não acompanhei, sério mesmo. Uma pena. Engano. Triste aí, fica a nossa força, os pêsames à família. Pra gente entender também que, beleza, um programinha de exercício fofo lá, que a pessoa vai malhar algumas vezes na semana, quer cuidar. Quando eu falo fofo, eu não tô desmerecendo. Quando eu falo fofo, eu tô... É aquelas pessoas que querem manter um nível de aptidão física, ó, tô fazendo um conceito geral, mínimo, né? Pra atuar durante o seu dia a dia. Então, aquelas pessoas que querem buscar um condicionamento mais competitivo, aí elas vão ter que se preocupar com esse detalhamento. Isso aí vai ser bastante importante pra gente conversar aqui pra frente. Então, vamos voltar aqui só pra gente não se perder, que eu já quase me perdi. A gente tá falando sobre questões de condição de saúde, né? Então, essa aqui eu listei na tabelinha. Se ficar pequeno um pouquinho, você me avisa que eu dou um zoom aqui com o mouse. Tá? Aqui são algumas avaliações de pré-participação. Essa que você recebe quando você entra numa academia de rede, a gente chama de parquet. Questionário de prontidão para atividade física. Que ele quer determinar a prontidão dos clientes para o exercício. É simples assim. Ele foi desenvolvido lá pelos idos de 1970 no Canadá e ele tomou uma proporção mundial, porque é uma avaliação super simples. Se a pessoa responder um sim apenas, opa, existe alguma condição. Vamos para o médico, você não vai poder entrar na academia. Isso já é muito legal. Só que hoje você chega na academia, vai se matricular, a secretária já te fala, não, responde tudo não. É mais ou menos assim que funciona o negócio. Isso devia estar sendo administrado pelo profissional de educação física que está ingressando ali, entendeu? Às vezes as pessoas têm bom senso de procurar um profissional médico antes de ingressar num programa de exercício, mas a maior parte das pessoas não tem esse bom senso. E é obrigatório nas academias? Ou não Eu acho que é obrigatório sim, testes de sinais e sintomas que vão tentar verificar se determinados sintomas vão condizer com determinadas doenças. Na maior parte das vezes, quando existe um treinamento personalizado, e aí vai o valor de um personal trainer, que consegue acompanhar o cliente. Faz muita diferença nesse sentido. Porque às vezes às vezes não, na maior parte das vezes, na conversa, ele consegue identificar, vai conversar sobre saúde. Perfeito. Eu tô sentindo uma dor aqui, eu não dormi bem, a minha estética, eu não tô gostando da minha estética. Pô, então vamos avaliar se você tem dislipidemia, tem muita gordura no sangue, e a gente começa a identificar se tem uma pré-diabetes. Isso às vezes vem de uma conversa. E o cara vai trocando ideia, né, dos hábitos alimentares e tal. Um questionário que é importantíssimo, não é um questionário, mas o profissional ele tem que tentar preencher, que é os fatores de risco para doença cardiovascular, tá? Especialmente para doença arterial coronariana. A gente vai mostrar, inclusive, essa tabelinha aí. Histórico médico geral, então seria de bom senso, assim, o profissional tentar buscar de alguma forma um histórico médico, mesmo que numa conversa, isso seria um mínimo, né? Ou com algum estudo você ser capaz de identificar aqueles laudos, ver um gráfico, interpretar aquilo ali. Você recebe treinamento na universidade e você só precisa se debruçar um pouquinho mais sobre aquilo. Não é tão difícil quanto parece. Tem avaliações mais gerais de qualidade de vida. Eu botei lifestyle só porque lifestyle fica menorzinho. Aí cabe ali, mas é avaliação de qualidade de vida ou de estilo de vida. Tem uma série delas. Você identifica coisas como, por exemplo, o uso de preservativos, uso de drogas, dirige sem cinto de segurança, bebe depois dirige. São coisinhas básicas, mas que vão fazer diferença lá na frente. A gente começa a identificar um perfil de comportamento, né? Essa especificamente não tem muitas questões psicológicas, assim, tem algumas delas. E também um termo de consentimento. Por que um termo de consentimento é importante? Porque você vai ingressar numa intervenção usando um fator estressor que é o exercício. E você vai ter que passar por uma resistência, você vai ter que suportar certa dor, suportar desconforto, vai chegando em níveis maiores,
Se você não avaliou bem essa condição de saúde, o seu risco pode se encontrar aumentado, porque o técnico, às vezes, o professor, ele não identificou muito bem aquilo no início e ele está aumentando a carga, progredindo no desempenho, e aí é que pode encontrar um problema maior lá na frente. E um termo de consentimento, de participação dessa intervenção, ele vai ser importante também para a avaliação. A gente vai pegar e pedir o consentimento da pessoa. Isso na pesquisa, para a gente, é algo muito simples. Quando eu trabalho não com ratinhos, mas com seres humanos, eu preciso, depois de passar pelo comitê de ética, elaborar um termo de consentimento livre, esclarecido, para que a pessoa me responda aquilo e ela saiba o que ela está sendo avaliada, o que vai acontecer, né? Ela tem determinados riscos naquela avaliação cardiopulmonar. Tu vai esbaforar, o pulmão vai arder, etc, etc. Então, essas aqui são avaliações pré-participação. O profissional precisa dar conta de todas elas? Não, mas precisa se preocupar. E isso aqui a gente fala de individualidade do cliente. Perfeito. E essa eu acho que é uma das principais delas. Essa aqui não. Essa aqui são exames laboratoriais adicionais, né? Que não vem ao caso agora. Essa aqui é uma das principais dela, que é os fatores de risco positivos ou negativos para doença arterial coronariana, né? E por que ele é tão importante? A primeira das coisas... homem acima de 45 já. Tá baixo, essa é a mais atual, né? O que acontece? A gente tem ainda doenças cardiovasculares como uma das principais causas de mortalidade no mundo. Eu não sei se teve algo que já a superou. Acredito que ela ainda seja. Desde 90... E por isso que esse questionário é tão importante. A gente está falando aqui de saúde pública. Muita gente ingressando em programa de atividade física e de exercício, né? E a gente não sabe qual é o histórico pregresso dessas pessoas. A gente precisa identificar algumas coisas importantes. Idade a gente consegue facilmente, né? E esses aqui são fatores de risco que você vai pontuar positivamente ou negativamente. Então, se o Wesley tem um histórico familiar de alguém que teve infarto, revascularização, morte súbita aos 55 anos se pai, antes de 65 anos se mãe, etc. Cara, tem esse histórico familiar, alguém não é nem culpa tua. Uhum. Alguém lá atrás morreu do coração, tu pontua como um fator de risco. Isso é um. Tu não fuma mais, mas então tu pontua negativo aqui, por exemplo. Tua pressão arterial tá normal, maravilha. Aqui já entra um caso. Pega a quantidade de profissionais que sabem fazer uma avaliação de pressão arterial. É complicado. Na minha época de graduação, a gente fazia com esfigmomanômetro, a gente botava lá aquele manguito no cara e avaliava, né? Hoje em dia, não sei. A gente tem até uns aparelhinhos automáticos, mas isso é importante. Às vezes a pessoa vai te relatar essa pressão arterial. A última vez que eu fui no médico deu tanto. A maioria não sabe, né? A maioria não sabe. E a pressão arterial, galera, é bom diferenciar, não é frequência cardíaca. Não. A pressão arterial ela pode estar alta e você não perceber. Exatamente. É bem silenciosa. Exatamente. Né? Porque o exercício vai te expor a essas modificações. Um dos ajustes agudos do exercício, falamos nos outros episódios, é o aumento da pressão arterial. Uhum. No caso do treinamento de força, ela vai, inclusive, reduzir a pressão arterial, né? Lipídios, aí eu preciso de um exame de sangue já. Será que eu estou atingindo aqueles níveis? Passou daquele nível, eu vou marcar positivo. A gente pode deixar depois esses slides aí disponível no podcast ali pro pessoal, né? A galera pode bater o print da tela também. Pra eles a glicemia, na verdade, né? Quantidade de açúcar no sangue ou hemoglobina glicada, que é aquele símbolo que o pessoal vê no que entende, que é HbA1c. Que isso vai estar em um exame de sangue também. Índice de massa corporal, uma coisa fácil de fazer, né? Um índice muito simples, que você vai pegar ali a massa da pessoa em quilos e dividir pela altura ao quadrado em metros, altura em metros, e você vai dar aquele índice. Se der acima de 30, a pessoa, ela somou um fator de risco. Ela classifica já como obesidade. Só que hoje a classificação de obesidade mudou também. Ou circunferência na cintura, cara, pegar uma fita, medir a pessoa, pontuou positivo. Inatividade física, não é o caso do Wesley aqui, mas, cara, a maior parte das pessoas é inativa. Eu não diria a maior parte das pessoas, mas na população brasileira o último dado que a gente tem é que a gente vai falar isso lá no 4º episódio, 40% das pessoas é considerada inativa hoje no Brasil. É um número grande, a gente está falando de quase na metade. É grande. E aqui não é fazer um esporte, é a pessoa atingir níveis moderados de atividade física ao longo da semana, pelo menos os recomendados. O que é o MET ali? O MET é o equivalente metabólico. O MET na fisiologia ele é 3,5 ml por quilo por minuto. O que é isso? É o consumo de oxigênio. É uma medida indireta de intensidade de atividade. Então, um MET é em repouso. Entendi. Aqui em repouso você está consumindo aproximadamente 3,5 ml por quilo por minuto de oxigênio. Tá.
resume isso de maneira Mas no simples. caso- 1 match, 2 match, 3 match. Tá, mas daí no caso aqui eles estão só pra galera entender, o inativo fisicamente poderia dizer que é quem faz menos de 75 a 150 minutos por semana de Exato. atividade física em intensidade Exato. moderada vigorosa. Ele não soma ali meia horinha por dia de atividade física, ele não tá atingindo. É a pessoa que realmente é próximo de ser sedentário, assim, ou que caminha muito pouco, faz muito pouca coisa. Aqui a gente não tá falando, mais uma vez, é uma coisa que eu também falei no podcast do Léo Costa lá. Atividade física é diferente de exercício. Exercício é você vai na academia, né, tem um Sai pra treino correr. monitorado, etc, etc. Ele tá dentro de atividade física, porque é esforço muscular acima dos níveis de repouso. Mas atividade física pode você ir no supermercado, né? Isso também é atividade física. Perfeito. Tem como medir objetivamente isso? Tem. Hoje em dia a gente tem acelerometria. Relógio tem acelerômetro, celular tem acelerômetro, ou tem acelerômetros que a gente compra, um chipzinho que mede quanto que você se mexe aí ao longo do dia, da semana. Mas o profissional de educação física, ele vai saber, ou deveria saber, o quanto que é o match, o quanto que é, enfim. Um match seria o repouso, respondendo a tua pergunta, aí vai lá para 5, 6, 8, 10 matches. No jiu-jitsu vai para 8 matches e assim vai. Né? É a intensidade de esforço. Então vamos supor que a gente pegou o cliente e a gente somou aí 3 fatores de risco. Ele não começa o programa de atividade física, ele vai procurar um médico para verificar essas situações, essas condições de saúde. Porque indiretamente ali, a glicemia ela vai estar ligada à diabetes, indiretamente. A índice de massa corporal indiretamente vai estar ligado à obesidade. Então veja que são 7 fatores de risco que estão indiretamente relacionados a A chance diferentes de doenças. ter vários é grande, né? Exatamente. E eles vão se somando facilmente. Isso, exatamente. O único detalhe importante é que se você medir o HDL acima de 60, você reduz um fator de risco. Mas se você já soma 2, vai pro médico. Então no caso é 3 o ponto. 2. 2 é o ponto de corte. Cara, mas isso aí com todo o respeito à prática do educador físico, do profissional de educação física, muita gente não vai começar então a prática de exercício, porque não é difícil o cara somar. E na atividade física é muito provável que muitos têm. Índice de massa corporal, a gente tem o que hoje? 60% da população com sobrepeso ou obesidade? Ah, por aí, 55, 50. Então é muito pouco provável que chegue alguém que não pontue em 2 ou mais. E a gente tá também, de alguma forma, falando pro profissional assim, olha só, o cuidado que tem que ser tomado é esse. Você vai tomar a decisão, baseado em voices on your head, de botar o seu indivíduo para se exercitar, beleza. Você também tá ajudando a assumir esse risco. E ponto, entendeu? Vai acontecer alguma coisa? Talvez não. Né? O risco de ter uma morte súbita ali é ínfimo em termos percentuais. Mas pode acontecer alguma coisa. Então, se você tomou esse cuidado de encaminhar para o médico, não, tá aqui, eu ganhei a liberação. O médico tem o peito de ferro de atestar ali. Não, pode começar e vai para cima. Entendi. Então, esses pontos são importantes. Eu não estou falando que o profissional de educação física tem que fazer o exame de glicemia, tem que fazer os lipídios, mas pedir um exame, tentar verificar algumas dessas coisas, né? Isso é importante. Existe o instrumento, ele deve ser utilizado. Perfeito, maravilha. Né? E um ponto importante, vai perguntando, fica à vontade. Aqui é uma área que eu e o Wesley começamos a gostar, porque começa a entrar gráfico e tal. Talvez para o público geral isso não faça o menor sentido, mas a gente vai tentar dar um jeito disso fazer sentido para você. E eu vou explicar por que esse gráfico é tão importante, apesar de ele ser aprofundado. Porque esse gráfico ele vai te dizer, ele vai te mostrar que quando você faz determinadas avaliações de aptidão física, você incorre em algum erro especificamente, o que é normal. Então, o que a gente está vendo ali no eixo Y, a gente chama de valor de critério. Então, vamos botar o Weslão como um exemplo mais uma vez. O Weslão, ele quer avaliar a aptidão cardiorrespiratória. E ele não conhece o André Rizzuti. Tu não tem um instrumento para te avaliar. Tu sabe que para avaliar a aptidão cardiorrespiratória, o padrão ouro, qual que é? A gente fala muito em padrão ouro, né? Que é o teste de referência ou teste de critério, é a mesma coisa. O padrão ouro é te botar na ergoespirometria e você avaliar a aptidão cardiopulmonar com um analisador de gases num teste máximo. Botar no teste máximo, chega a exaustão voluntária lá, identificamos um VO2 de pico ou eventualmente um VO2 máximo. Beleza, aquilo ali seria o padrão ouro. Tá? O padrão ouro para medir peso, qual que é? É balança, a gente bota a balança ali, se a balança estiver bem calibrada, conseguimos medir o cara ali. Na aptidão cardiorrespiratória é isso aqui, é o valor de referência, né? E embaixo está o que a gente chama de valor preditivo. Por que esse valor preditivo está aí? Esse valor preditivo, ele é o que eu quero tentar encontrar através de testes indiretos. Então o Wesley, ele não tem o André,
ele não tem um equipamento específico para testar, ele não conseguiu me visitar no laboratório lá e a gente não conseguiu testar. Tem algum teste que eu consiga fazer para eu conseguir identificar indiretamente o meu consumo máximo de oxigênio? Um monte deles. Tem até teste de caminhada. Olha só. E é por isso que a gente estima. Testes de estimativa fazem exatamente isso, vão considerar isso. Ainda bem que nós tivemos os ombros de gigantes que fizeram uma série de pesquisas com diferentes métodos de avaliação indireta e mostraram pra gente esses dados. Cada bolinha é uma pessoa. Então, permitam pegar aqui o meu cursor. Essa bolinha é uma pessoa, essa outra bolinha é outra pessoa e a gente vai indo. Essa pessoa aqui, ela foi feita naquela determinada pesquisa de, 50 sujeitos. Foi feita uma avaliação, essa aqui, vamos pegar essa bem na linha. Ela foi feita uma avaliação cardiopulmonar nela padrão ouro. E bateu lá um determinado valor, tá? Aqui eu botei valor de critério geral, não tá consumo de oxigênio aqui, não se enganem. Ela fez aquele determinado teste e deu esse valor. E ele fez aquele determinado teste indireto que foi proposto e deu esse valor também. Cara, bateu bem nessa linha que a gente chama de linha de identidade. É correlacionado. Qualquer valor que bater exatamente na linha, maravilha. O meu teste indireto tá identificando exatamente aquilo que eu quero medir. Perfeito. Que é medido diretamente no padrão ouro. Então esse gráfico aí é um gráfico de avaliação de qualidade de medidas indiretas. É, mais ou menos o que resulta nesses estudos que tentam medir indiretamente. Nas pessoas não vai acontecer assim. É, porque você tem que ter o ergo para saber. Tem que ter o ergo. As pessoas na pesquisa, os pesquisadores vão fazer aquilo ali. Não tem? Então, no caso, na vida real, o cara não tem o ergo. Na vida real, o que a gente vai usar? A gente vai usar esses dados históricos de ciência para identificar que se eu botar a velocidade ou a distância que eu percorri naquele teste, boto na fórmula, eu acho o meu consumo máximo de oxigênio. Perfeito. É isso basicamente que a gente quer. Essa fórmula que a gente bota, eu vou mostrar depois o teste de Cooper, por exemplo, que eu boto a distância que eu percorri em 12 minutos, né? Botei a distância numa fórmula bem específica ali, ele estima o consumo máximo de oxigênio. Vai exatamente ser aquele valor que tu vai encontrar se tu fizer na ergospirometria? Provavelmente não. Existem erros de medida, erro do equipamento, a pessoa tá num dia bom, outro dia ruim. Por isso que a estatística existe, porque a gente considera a diferença entre o que a pessoa mediu na estimativa pro valor de referência, o que a gente chama de erro total. Só que a gente vai fazendo um monte dessas pessoas e a gente consegue gerar uma linha de tendência central dessa quantidade de testes indiretos que foram feitos, que é essa linhazinha pontilhada em azul, que a gente chama de linha de melhor ajuste, tá? E esse é um erro importante, o erro padrão de estimativa, porque eu estou estimando. Então, só para ilustrar, basicamente, depois qualquer coisa a gente volta no gráfico, aqui, nesses nossos episódios, a gente vai tratar de 3 principais componentes da aptidão física em termos de avaliação. A aptidão cardiorrespiratória, que é bem importante, força muscular, que é do interesse de muitos de vocês, e também composição corporal. Tem outros? Tem, mobilidade, etc. Como é que eu meço diretamente a aptidão cardiorrespiratória? Medição direta do consumo máximo de oxigênio por ergospirometria em teste de esforço máximo. Medidas indiretas, teste de esforço submáximo. Tem um teste que você faz na esteira, que você põe uma velocidade fixa e você vai correr lá durante um determinado tempo, vai aparecer as respostas fisiológicas, a gente joga numa fórmula a velocidade, a distância que você chegou e ele estima. Com algum erro conhecido, mas ele estima. Teste de corrida, teste de caminhada, teste de degrau. Teste que a pessoa consegue fazer em casa. Ela sobe e desce o degrau num determinado ritmo. Ela segue o protocolo, tem que ficar tantos minutos subindo e descendo o degrau. Ela, subir quantas vezes? Ela bota na fórmula e estima o consumo máximo de oxigênio. Legal, isso é maravilhoso na ciência. Tem testes muito simples de serem feitos. E a nível epidemiológico você resolve um problemão. Não tem como botar todo mundo no laboratório. Muito. Tem teste de caminhada de 6 minutos. Ele é muito geralmente usado na população mais idosa para estimar, mas ele é um teste importante. Né? O teste de Cooper é simples de ser feito. Muitos desses testes são feitos para aptidão, teste de aptidão física, militar e etc. O 12 minutos acho que é, né? O de 12 minutos de Cooper ele é bem popular ainda, né? Depois alguns deles começaram a fazer um outro que é o Shuttle Run de 20 metros. Você fica no BIP 20 metros, e vai até exaustão voluntária. Árbitros de futebol fazem esse teste, mas tem um monte de outros aí, né? Então ele é importante, porque esses testes eles não vão estar com a ergospirometria. Então, mas vão dar algo parecido com vão dar algo muito próximo do consumo. Próximo quanto? Existe um erro de predição, que foi o que a gente fez. Então, populacionalmente, se você fizer alguns desses testes, em média, você vai ter um erro de 5 ml por quilo por minuto. É alto? Eu considero.
relativamente alto, principalmente para pessoa que busca um desempenho maior. Então imagina você tá recebendo uma prescrição de exercício com um consumo máximo de oxigênio medido seu a 54 ou 60, tu lembra quanto mediu o último? O meu 56? VO2? 62? 55. 55. E aí você não fez o 5 seria uma variação de 5 no VO2. essa variação, esse erro, igual bastante. na votação, é bastante. Então, na verdade, você não fez o teste lá no André Rizzuti, você pegou e fez um teste indireto. Pô, André, deu massa aqui, cara, deu 50 aqui na fórmula. Daí ele mediu, 60. pô, mas deu ou 60. Eu ia me ferrar. Porque o erro de predição individual ele é maior ainda, que é aquele 10 lá. Cara, 10 faz diferença? Lá 65 eu não cumpro a planilha de treino, Exatamente. já não consigo fazer. Não, já não consegue fazer, porque daí... Por que é importante isso, pessoal que tá em casa? O Guto vai pegar essa variável máxima e ele vai identificar essas variáveis submáximas e vai prescrever treino com base nisso. Ele vai pegar 70% do consumo máximo de oxigênio. Qual que é a velocidade relacionada àquilo? 80%. Limiar, segundo limiar. A gente vai falar também, primeiro limiar. Zona 1 é um pouco antes do primeiro limiar ou no limiar 1. Então, isso aí é zona 2, por exemplo. Eu falei zona 1, eu acho, né? Mal minha. Zona 1, eu falei. É zona 2. É perto daquele limiar ali. Isso são as zonas de treinamento. O pessoal fala na internet, é basicamente isso. Então, isso às vezes está naquele erro de medida. Pode ser uma coisa simples, frequência cardíaca. Frequência cardíaca, como é que mede a frequência cardíaca máxima? O pessoal mede, pega 220 e diminui da idade. Né? Eu estou estimando a frequência cardíaca, eu não estou medindo ela diretamente. Que é eu pegar um cardiofrequencímetro, subir numa esteira, fazer um teste máximo e tentar chegar na máxima frequência cardíaca possível. Essa é a medida direta. Perfeito. Essas medidas indiretas vão ter erro. Na força muscular também. A medida de referência é a força máxima, ou torque, que é newtons metro ali. A gente mede isso com testes isocinéticos. É uma cadeira toda elaborada que consegue medir todas essas forças em cada ângulo de extensão de joelho, por exemplo. Ou o teste de uma repetição máxima, que pode ser feito em campo. Com um profissional de educação física, com supervisão, eu consigo chegar naquela carga máxima em que eu consigo executar apenas uma repetição. Não menos que isso e não mais que isso. No agachamento, no leg press, no supino, né? Enfim, dá pra fazer com todos. Não é ideal, mas dá pra fazer com todos. Existem testes submáximos, todo mundo... Pega um idoso, eu vou botar o cara pra fazer o teste de um RM? Eu não vou botar, entendeu? Eu vou fazer um teste de 10 repetições máximas. Eu acho aquela carga, obviamente que tem métodos específicos para isso, e ele conseguiu fazer 10 repetições e não conseguiu fazer 11. A partir daquilo ali, eu consigo estimar o 1RM. Legal. Que é uma medida importante, percebe? Tem erro de medida, erro de predição, tem erro. No individual pode chegar a 4 quilos. É menor, né? Eu achei pouco. É pouco. E pior que é pouco mesmo. O teste de 1RM é muito bom e esses testes de 2, de 10 RM e outros, eles são relativamente bons, cara. Eles acham bem legal, assim, né? Só que isso é aquela... Na força muscular, tem um ponto importante que é, para cada exercício, na musculação, eu teria uma força muscular específica. Tem como avaliar tudo? Não. A gente pega os principais ali, membros inferiores, faz ali um leg, membros superiores, faz ali um supino. Obviamente que vai ser diferente do que a remada, que o cara geralmente vai ter mais força. Mas é uma avaliação de força importante, né? Então, isso aí é legal de a gente comentar. E tem de composição corporal também. A medida de referência é densidade corporal. A gente mede densidade corporal com métodos bem específicos e com nomes estranhos. Não é um rolê que você entra num bagulho tipo um ovo? Esse é um deles. Eu fiz esse aí uma vez. Fez do ovo? É que a UFSC tava fazendo um ensaio, sei lá se é clean, alguma coisa eles estavam fazendo, acho que é, não sei, algum estudo lá. E aí eles chamaram a gente pra... Eu fiquei uma semana andando com um trambolho na minha cintura aqui, tipo uma cinta. E aí eu tinha que dormir com o relógio, aí eu tinha que andar com a cinta, acho que pra ver meu passo. Sei, alguma coisa assim. E aí isso é acelerometria. Essa cinta aí é a acelerometria, que vai medir... É um chip que mede nos 3 eixos. No eixo X, no eixo Y, no eixo Z. Então, em tridimensionalmente, o quanto que se mexe. Quanto que tu se mexe, né? Ele tenta achar os passos, porque ele pega essa oscilação vertical. Isso, exatamente. Mas nem sempre, porque... É o que eles deram. Entendeu? Lá. E aí eu entrei no ovo lá, tinha um ovo lá. Tipo, se você ficar parado e ficar mexendo o braço... ele vai começar a computar passos e você tá parado. Pode ser. Por quê? Porque aquele aparelho tá botando numa fórmula de estimativa de podometria, né? Que as passadas. E aí tinha a densidade corporal lá. Isso, esse ovo que tu tá falando, legal que tu chamou, porque eu nunca estive ao vivo na frente de um, mas conheço porque já li o negócio, né? Eu não sei se aqui na UFSC eu acho que tem, realmente. Foi na UFSC. É pletismografia de deslocamento de ar. Ele é tipo um ovinho e aí tem uma janelinha. Aí você entra ali...
tem um deslocamento de ar ali que identifica uma densidade corporal. Quanto que o teu corpo ocupa no espaço. Isso aí. É a mesma coisa que faz a hidrodensitometria. Você senta numa cadeira e você é afundado na piscina, assim, num caldeirão daquele, mas não é cozinhado lá. Afunda ali e identifica pela lei de Boyle, uma dessas leis físicas aí, quanto que você deslocou de água. Olha só. É o quanto que o seu corpo ocupou. Caraca. É densidade. A ciência é maravilhosa. Depois que a gente começa a estudar, e o meio que o padrão ouro que as universidades têm aí é o absortometria de raio-x de dupla energia, o DEXA. Esse aí tem tudo que é estudo, né? Tudo que é estudo, o DEXA faz, que é o padrão ouro. O estudo não vai fazer uma estimativa, dificilmente a revista vai aceitar. Ele vai ter que fazer lá a medida do VO2 lá com teste máximo, bonitinho, senão a revista vai publicar em qualquer revista, não nas grandes, pode ter certeza. O DEXA é como se fosse uma... Eu vou mostrar ali depois as imagens, é como se fosse uma cama e aí você passa esse raio... Eu fiz esse aí também. Fez esse também? Fiz esse também, fiz os dois. Ele tem um erro ali, enfim. Isso seria o padrão. O profissional de educação física tem equipamento desse? Não tem. Então, o que a gente faz? Medidas indiretas, cara. Uma delas é bioimpedância. Você já deve ter subido numa balancinha descalço e segura no negocinho ali. Aquilo ali nada mais é do que uma corrente elétrica passando no seu corpo. Como a água tem alta condutividade e a gordura nem tanto, ele consegue meio que estimar a sua composição corporal. O que é composição corporal? Quanto que tem de gordura, quanto tem de músculo, quanto tem de osso, né? E água e etc. A gente faz popularmente dobras cutâneas. Já fez uma avaliação por dobras cutâneas? Então, a gente vai pegando a gente vai pensando determinados pontos anatômicos e a gente bota numa fórmula aquela densidade corporal que eu achei através dessa soma de pontos aí, de dobras cutâneas. E essa fórmula vai me estimar a composição corporal. Eu entrei num raio-x de dupla energia? Não. Mas eu consegui estimar. É barato, é eficaz, né? Enfim. A gente pode até falar um pouquinho sobre isso, porque nem todas as bioimpedâncias são muito boas. E as mais populares, elas são as ruins. Que deve ter umas balancinha, porque é tecnologia, deve ter umas mais vagabundinhas. É prático, né? Pra clínica, no nutricionista, pro médico, é super prático. Sobe e vai. Tem um erro envolvido? Tem um erro. Ele vai errar lá 7%, vai errar 5 quilos a massa livre de gordura, ou a massa gorda em 6 quilos. Que já é bastante. Que é bastante. Já acho bastante. Que é bastante. Considerando que o cara pode botar ou tirar um ponto de corte. Mas todas elas têm desvantagens. Por exemplo, a dobras cutâneas ela vai ter desvantagem também. Vai ter uma desvantagem em relação à habilidade do avaliador. Se o avaliador não for muito treinado, ele vai uma hora pegar uma pinça muito grande e muito funda, ou vai pegar muito superficial. Perfeito. Ou vai simplesmente errar a medida, ou não vai lembrar que a pessoa não pode fazer aquilo com o corpo suado ou desidratado. Bioimpedância também eu preciso de hidratação adequada, precisa fazer numa hora do dia adequada. A bioimpedância mesmo, como é feita em laboratório, ela é deitada com eletrodos. Então a corrente elétrica ela passa uniformemente no corpo. A bioimpedância que faz em pé, ela erra bastante, porque a maior parte da água, em função da gravidade, ela está nos membros inferiores. Então eu estou usando isso como uma premissa, a distribuição da corrente elétrica pela condutividade da água, só que a maior parte está embaixo. Perfeito. Eles têm as fórmulas para ajustar esse erro. Eu ia falar. Tem, mas erra corrigir, bastante. Né? Erra bastante. Que legal, cara. Isso pode ser prática baseada em evidência. O profissional ele tem um aparelho que é prático, rápido e que erra pra caramba. E ele tem a dobras cutâneas, que é chata, eu tenho que ir em vários pontos anatômicos, eu tenho que botar dentro de uma fórmula e eu achar. O cara vai no mais fácil, que erra muito mais. E hoje, assim, quando tu fala botar dentro de uma fórmula, imagino que tem aplicativo que faça isso, né? Não precisa tem, calcular, exato. Opa, tem um aplicativo que faz tudo bonitinho. Antes a gente usava Excel da vida e montava, tá? E foi mais ou menos assim que a gente aprendeu essas coisas, assim, botando em Excel no laboratório. Isso é bastante importante da gente identificar. É mais ou menos isso. Existe a medida padrão e existe a medida que pode ser estimada. O que é importante? Avaliar de alguma forma é muito importante. Até para você ter um ponto basal, né? Como é que você vai mensurar se está funcionando se você não sabe de onde surgiu? Na psicoterapia, a gente tem uma crítica ferrenha com os profissionais de psicologia no Brasil, porque eles não usam monitoramento de progresso e mensuração de resultado. É tudo subjetivo. E paciente mente, cara. Ali dificilmente, é difícil, né, cara? Ali dificilmente o cara vai mentir porque tu tá pesando ele na balança. Exato. Não tem como mentir. Mas o paciente, infelizmente, mente. Às vezes ele é igual, acho que o Léo, que chama síndrome do paciente bonzinho. Eles falam para te agradar. Vai no dentista. Não, eu tô escovando bastante o dente. Não tá... Então, a gente tem uma crítica muito ferrenha a isso, porque se você na psicoterapia não tá mensurando o que você está fazendo, você não sabe se está andando de lado. Às vezes o paciente está piorando e às vezes acontece, tu tem que encaminhar, entendeu? Tem muita clínica que tem avaliação do nível de atividade física. A pessoa avaliou com acelerômetro,
Não. O que tem lá? É um questionário. Você se pô. mexe quantas vezes por dia? É claro. autorrelatado, entendeu? Então, obviamente que é um instrumento de medida? Mas existe um erro envolvido. Isso tudo está nas evidências. É estudar, achar um bom professor que se preocupe com isso aqui, que o profissional ele tem acesso a isso aqui. Todas elas vão ter erro de equipamento, vai ter erro de medida, né? Vai ter erro relacionado ao avaliado, que vai mentir, por exemplo. Erro ambiental, problemas com temperatura, com umidade. O que a gente está tentando fazer é realmente individualizar. Isso é prática baseada em evidência. Ou ajudar o paciente a decidir, com o paciente, por mais que ele decida ou não, eu vou usar dobras cutâneas porque ela tem um erro de medida menor, cara. É mais barato para mim. Eu acabei de me formar, eu vou usar um instrumento barato, vou encontrar algo muito próximo ou melhor que a bioimpedância e eu não vou precisar do equipamento caro. Perfeito. E isso é prática baseada em evidência. Legal. Né? Tem os custos envolvidos e tal. Pode perguntar aleatoriamente, eu tenho um monte de slides aqui pra gente ilustrar. O que mais você tem daqueles tópicos iniciais pra gente passar nesse primeiro episódio? Só pra eu ir dosando minhas perguntas. Isso, aqui. vai dosando o tempo também, por favor, tá? A gente pode entrar em, basicamente, como é que se avaliam. Esses componentes. Vamos lá. Então, para o pessoal entender mais ou menos como é que é a avaliação da aptidão cardiorrespiratória, força muscular e, eventualmente, composição corporal. Então, eu trouxe aqui o bichão aqui. Deixa eu ver se ele vai... eu tô sem internet, mas não tem problema. Ele tá pedalando aqui, tá? Tá. Como é que se testa? O padrão é numa bike, num remo ergômetro, ou bota o cara numa esteira lá, a fazer uma avaliação de ergoespirometria em intensidade até a máxima, até a pessoa fazer a exaustão voluntária máxima. O meu eu lembro que a esteira começava caminhando, aí ela ia acelerando a velocidade e ia inclinando. Também. E daí o cara tava um negócio aqui, um monte de coisa e um negócio tirando a pressão. Ele chegou a botar os eletrodos e medindo a pressão. Padrão. Bem padrão médico isso aí. E era um argentino. Clínico. Eu falei, cara, não vou afrouxar pra esse argentino que nem ferrando, cara. Eu vou destruir essa esteira aqui, não vou parar de correr nunca mais. É massa. E tu falou uma coisa antes da gente entrar nesse slide que é bem importante. Como é que você vai saber que o seu treinamento está tendo efeito se você não mediu essas variáveis? Obviamente que você consegue observar o seu pace, algumas coisas indiretas, mas se você tem a medida direta para avaliar, se você fizer hoje, tenho certeza absoluta que o seu consumo máximo de oxigênio vai dar maior que 55. Sim. Talvez tu esteja migrando para um 65, desde a última vez que você fez, eu não sei quanto tempo faz, e tu não parou de treinar, obviamente que você teve uma aquisição aí de aptidão cardiorrespiratória, né? Em geral, esse teste é bastante indicado, ele é feito por cardiologistas com equipamento médico. O idoso de 70 anos pode ir lá fazer, que tem desfibrilador do lado ali na clínica, tá tudo certo, né? Mas é indicado que homens acima de 45 ou mulheres acima de 55 façam antes de ingressar num programa de atividade física. Indivíduos com 2 ou mais fatores de risco de cardiopatia coronariana, que foi aquela tabelinha que eu mostrei para ti. Indivíduos com alto risco ou mais sinais e sintomas, enfim, esse seria mais ou menos o padrão. Como é que o teste funciona? O teste ele vai tentar medir isso aqui. No eixo Y, você está vendo o consumo máximo de oxigênio, que essa maquininha, depois eu vou explicar no episódio 2 como é que ela funciona melhor, porque a gente vai tentar se debruçar sobre o conceito de consumo máximo de oxigênio. Essa maquininha ela vai estar medindo esse consumo de oxigênio ao longo do tempo. Ali a unidade de medida está em litros por minuto. Então, 1 litro por minuto, 1,5, 2, ele não está relativo ao peso. O teu 55, só para o pessoal entender... tu pegou ali na tua avaliação máxima, por exemplo, deu 5 litros por minuto, por exemplo. E ele foi lá e ele transformou os 5 litros em 5.000 ml e dividiu pelo peso. Ele relativizou pelo peso. Entendi. Entendeu? O teu 75, 70 quilos. 76. E aí ele deu aquele máximo ali. Esse aqui não está relativizado por peso. E ele vai pegar aquele teste aumentando a intensidade. Como está na bike... Aquilo ali é watts, é potência, não é uma medida de... A gente não usa medida de velocidade na bike, né, como padrão. 50 watts, 100, isso está representando um teste que vai aumentando de intensidade. O que a gente vai ver lá naquela maquininha é uma nuvem gigantesca de pontos de consumo de oxigênio. Esse consumo aumentando, para cima, para baixo. A gente vai conseguir traçar uma linha de tendência central depois, a gente vai precisar limpar esses dados, filtrar esses dados e lá no final a gente vai chegar em determinados valores... onde o seu consumo de oxigênio ele não aumenta. Ele chega num platô. Ele fica estagnado. Isso a gente chama, ou o consumo máximo que você chegou naquele teste, a gente chama de consumo de VO2 de pico. VO2 de pico.
tá? Sei lá, por exemplo, aqui, esse aqui deu 60 ml por quilo por minuto. Encontramos essa variável máxima. A gente consegue encontrar essa variável em corrida, conseguimos encontrar essa variável, deixa eu usar o meu mouse aqui, conseguimos encontrar essa variável na esteira. Isso porque hoje a gente tem até analisador de gases que o cara consegue correr num campo com ele, né? E a gente consegue identificar ali. Em esteira, em bike, tanto em campo quanto em esteira em bike ergométrica. O teste de step ali a gente consegue utilizar também. Então, é mais ou menos assim que a gente avalia a aptidão cardiorrespiratória. Só para dar uma ilustração, esses aqui são todos testes de campo. Tá aqui o teste de 12 minutos, ó, passando no meu mouse. Olha a fórmula. VO2 máximo é igual a 0,0268. Aí você vai multiplicar pela distância em metros, tá? E vai menos 11,3. Esse é o teste de Cooper. Você vai estimar o consumo máximo de oxigênio. Eslen, por que aquele gráfico tava lá? Aquilo lá não é uma reta? Essa fórmula aqui é a equação da reta. Isso aqui, ó, é y é igual a ax mais b. Aqui menos, no caso, né? Ou seria, estaria invertido. É basicamente isso, assim, a pessoa olha assim, o profissional olha, cara, que loucura essas fórmulas. Não é bem assim, ali a gente só tá falando que o aplicativo tem site, você entra no site lá e você só bota a distância e o site vai calcular para sua idade, para o seu nível de aptidão e tal. Essas medidas indiretas, elas são importantes. O que eu vou fazer com esse valor? Esse valor ele vai ter que ser comparado ao que a gente chama de normas. O que são normas? São classificações. Então aqui, se você tem, por exemplo, 38 anos de idade, como eu, vou fazer 39 agora em abril, e o meu, ele tá mais ou menos, e eu não tô mentindo, algo aqui, 41, 44, que eu já fiz indiretamente, teria que fazer diretamente. Eu fiz diretamente quando eu tava em laboratório há 15 anos atrás. Isso mede bom pra mim, porque eu medi lá 42, por exemplo. O Weslão tá com 29. 30, tá, vamos passar pra cá. O Weslão é superior. Né? Então essa é uma classificação. Isso para homens. Se for mulher, essa classificação muda levemente. A gente fala geralmente que é pobre quando você tá abaixo de 30, tanto para mulheres quanto para homens. Então essa avaliação é importante. Fez um testezinho de Cooper ali, deu abaixo de 30, meu amigo, se preocupa com essa aptidão cardiorrespiratória. Cara, eu vi um paper bem importante, até mandei pro Léo Costa para me ajudar na interpretação, cara, porque eu fiquei assustado com o dado. Um cara com VO2 muito pobre, nesse aí, ele tem um risco maior de mortalidade por todas as causas que um fumante, bicho. Sim. Tipo de vai para casa de 40% que loucura, de risco bicho. aumentado. A gente vai falar sobre isso no começo do episódio 2. Por quê? Por que é importante avaliar isso? A aptidão cardiorrespiratória é um preditor de mortalidade dos mais fortes, se não o mais forte. É um preditor de mortalidade. Força muscular também é um preditor de mortalidade. Composição corporal nem tanto, mas ele é importante também. E é aqui que reside a importância de a gente avaliar isso. Então, aptidão cardiorrespiratória é um componente importante para a gente avaliar, tá? Outro componente para a gente avaliar, bem importante, é força muscular. Só para a gente entender o cenário mais ou menos, a gente tem diferentes tipos de ação muscular. Ação estática, deixa eu pegar o meu mousezinho aqui, estática ou isométrica. A gente usa determinados dinamômetros bem específicos para avaliar. A gente chama de dinamômetro isocinético. Basicamente é uma cadeirinha que você senta e ele vai botar aquela... igual a cadeira extensora na academia, igual, idêntica, só que ela tem um dinamômetro ali dentro que vai medir a força em cada angulação do joelho. E a gente usa isso como um padrão ouro para medir força, né? A gente não vai ter isso sempre numa academia de musculação, mas ele é importante, né? Ações musculares, daí a gente vai ter essa... Aqui eu errei, copiei elas, né? Nós vamos ter as ações dinâmicas, esquece estática aqui, corta isso. Ações musculares dinâmicas. Porque a gente consegue avaliar um indivíduo em isometria, cara, aquela máquina ela vai travar. Pega ali. Aí. Obrigado. Aquela máquina ela vai travar em determinada angulação e você vai fazer uma força e ela não vai nem mexer. Ah, entendi. Ela vai conseguir avaliar a sua força. Ela tem um dispositivo específico que mede em newtons quanto você está produzindo de força. Eu já vi alguns jogadores de futebol fazendo. O cara foi com força pra cagar assim e estender o joelho. Mas ela pode ser feita dinamicamente também. A máquina ela tem uma velocidade isométrica, controlada, né? Isométrica, e por isso a velocidade é a mesma, ao longo de todos os ângulos, e ela mede a força que você faz contra aquela plataforma ali. Legal. E aí a gente consegue avaliar a força concêntrica, que é essa fase positiva, a fase de subida dos pés, e a fase negativa. Então, isso seria mais ou menos a ideia
do que a gente está avaliando. E eu consigo avaliar a força dinâmica através de resistência variável, que é como eu faço um RM. Eu vou lá no supino, vou adicionando carga. É o que eu ia falar, né? E Se você avalio não a tem a força. tecnologia, você consegue fazer com peso. Aqui pode estar um pouquinho pequeno, mas não tem problema, a gente qualquer coisa faz um zoom. A gente teria avaliações isométricas. Uma avaliação isométrica muito popular, ou de resistência estática, é essa força de preensão manual que está sendo mostrado naquele dispositivo ali em cima com o meu mouse aqui. Tem vários deles. Tá em isometria, você está fazendo a maior força possível, ele vai calibrar ali quantos newtons você está fazendo, ele vai identificar quantos newtons você está fazendo. Você vai naquela tabela para sua idade, putz, cara, olha só, eu tenho lá o... Depois a gente pode compartilhar, né? Eu tenho lá na faixa dos 40 anos de idade, tá? Eu tô em qual percentil aqui, né? Então, a gente avalia mais ou menos nessas tabelas. Essas tabelas aqui são as normas. Então, em termos... Agora eu tenho que relembrar a unidade de medida que tá... Ah, tá ali, ali. acho que é quilograma por metro quadrado. É, mais ou menos aquilo. Porque ele pode dar em newtons também, né? Então, aqui, eu fui avaliado aqui com, sei lá, 16 kg por... Hoje, treinando bastante jiu-jitsu, eu devo estar lá para cima do 18, mas... eu fui classificado num percentil pequeno da população, aquele percentil mais forte. E aqui embaixo, o percentil mais fraco. Então, você olha para a sua idade e você começa a conseguir identificar ali, sendo você homem aqui em cima ou sendo você mulher. No caso, uma pessoa com um percentil muito baixo aí, um VO2 muito pobre, é um problemão. Tá começando a ter problema, exatamente. No último episódio, a gente vai falar sobre capacidade funcional, sobre envelhecimento. Esse aqui é um teste clínico muito simples, qualquer idoso pode medir, e a gente já consegue identificar automaticamente o nível de força da pessoa. Legal. É o nível de força no agachamento? Não é. Ele é um nível de força de preensão manual especificamente, mas ela é uma medida indireta para um monte de coisa, inclusive para predizer mortalidade. Olha, a pessoa está num extrato populacional mais fraco. Essa pessoa está correndo risco. Cair, e aí vai. Isso aí é banana, cara. Tá ali, bateu baixa força, geralmente vai dar uma pessoa que é muito pouco funcional, ou a pessoa até que a gente chama de frágil, a pessoa tem fragilidade, né? Ou a gente faz o teste de força dinâmica, por exemplo, os clássicos são o de um RM, eu tô mostrando aqui para mulheres e para homens, no supino. Qual que é o problema desses testes? Ele é um teste que demora muito para ser feito, o teste de um RM. Ele é meio que o teste padrão, só que, cara, o aquecimento vai levar de 5 a 10 repetições, você vai ter um descanso de 1 minuto, aí você vai começar botando lá 60%, 80% do 1RM que é estimado, botei a carga. Aí a pessoa foi lá e fez 1, 2, 3, não, já passou de 1, volta. A pessoa tem que descansar 5 minutos, sobe a carga, 10% da carga ali. O cara no dia a dia não tem possibilidade de fazer isso aqui, mas se a pessoa conseguir fazer um teste de 1RM, tá as tabelinhas normativas aqui, tá? Isso também serve para o leg press. Geralmente a gente pega pelo menos uma medida de membros superiores e uma medida de membros inferiores, faz o teste e consegue identificar. Cara, tem forminhas mais simples, cara. A gente consegue estimar um RM através de uma fórmula específica. A gente não vai se debruçar muito assim, né? Mas aqui você vai botar numa fórmula a sua carga mais pesada utilizada, vai fazer uma série de repetições e vai botar ali o número de repetições realizadas com aquela carga, né? A carga mais leve utilizada, e você então vai ter como se fosse 2 pontos da linha. E aí quando eu tenho mais uma vez, aquela linha de estimativa, essa fórmula, traçando uma reta, ela consegue estimar um RM de maneira mais simples. Então eu tenho o número de repetições realizadas com a carga mais baixa, o número de repetições realizadas com a carga mais alta, a carga mais alta, a carga mais leve, joga numa fórmula e eu consigo estimar o RM. Tá? Obviamente que a pessoa que está em casa, se quiser se debruçar para fazer isso aqui, pode fazer, né? Mas não tem necessidade. Então, dá mais ou menos essa estimativa aqui, ó. Se a pessoa chegar ali num RM de 70 quilos para um supino, por exemplo, dá mais ou menos essa faixa aqui. Óbvio, isso aqui vai mudar dependendo da avaliação, né? O Weslão que está bem lá no supino, ele vai botar 90 aqui, por exemplo, e a gente vai tirando aqui para baixo. Mas eu tô mal aqui, eu botei 70 quilos, então eu tiro mais ou menos, assim, sabe? Com essa carga intermediária de 60%, assim, eu pego essa carga, 42, e pego essa 56, eu tenho 2 pontos da reta, eu jogo na fórmula, eu consigo estimar o quanto que é o 100%, porque está tabelado. Uhum. Percebe? Então, a ciência é muito bonita nesse ponto, a gente consegue identificar essas coisas aí. Vamos tentar ser um pouco mais objetivo aqui,
Porque existe um outro tipo de avaliação que é bastante importante. A imagem não está muito boa aqui, mas dá para ilustrar algumas coisas. Existem avaliações de potência também, que são bastante importantes. A potência, ela vai envolver a velocidade do movimento, né? E um dos testes de potência importantes, ou testes neuromusculares, é o teste de salto. São testes de salto de maneira geral. Esse aqui a gente fazia na época da universidade. Então a gente tem como se fosse uma travezinha, né? Um bastão. E aqui tem um monte de plaquinha que vira. Ah, eu já vi isso aí também. Então a gente joga o braço lá embaixo, salta e bate nas plaquinhas lá. E aí vai dar aquela altura. E a partir dali a gente tira esse teste de potência pela altura que eu saí do chão. Eu só vou pegar aqui, obviamente que tem orientações de você não flexionar o joelho para não enganar que tá saltando mais alto. Tem essas coisas tudo aí na hora que a gente faz o teste, né? No laboratório a gente se preocupa com essas coisas. Mas dá para fazer isso. Hoje em dia a gente tem até coisas simples, como por exemplo uma plataforma de força que vai conseguir medir isso. Eu salto, aterrizo e ela mede a força que eu fiz, a altura que eu saltei, e também tem uma outra que chama plataforma de contato. Por que é contato? Ela identifica quando que você perdeu o contato e quando que você teve o contato de novo. E aí, pela fórmula da gravitação universal, você tem o tempo de voo. Tendo o tempo de voo, você consegue a altura. Legal. Maravilhoso. Consegui um teste neuromuscular de altura de salto. Legal. Um idoso pode fazer, uma criança pode fazer, desde que siga as recomendações ali. Hoje em dia tem aplicativo que faz isso, cara. Um aplicativo eu sempre usava na época que eu tava com os atletas. Eu não sei porque que a gente perdeu a qualidade da imagem. Depois talvez tem que lembrar de ligar a internet de novo para... Como tá no Canva, talvez ele não tenha carregado a imagem. Mas o que está sendo mostrado aqui na mão do indivíduo é um aplicativo. Não vou falar o nome do aplicativo aqui. Hoje em dia tem vários. Esse aplicativo ele vai filmar os pés da pessoa. A gente vai orientar ela no teste lá. E a pessoa vai saltar. Aí, olha só que legal. O que eu tenho no meu celular? Determinados modelos de celular, eles têm a câmera lenta. E ele vai te avisar. Olha, esse celular aqui, ele filma 120 quadros por segundo. 60 quadros por segundo. Caralho. Como eu tenho o tempo de voo. Por que eu tenho tempo de voo? Eu tenho quadro a quadro. Né? Quando eu marco no aplicativo quando que o pé saiu do chão e quando que o pé voltou. Cara, e olha mais uma vez a reta que a gente tá falando. Esse aqui é o padrão, que seria o padrão ouro. E esse aí tá bem próximo, hein? Teste pela plataforma de força. Olha a importância daquele gráfico que a gente botou lá no começo. Só para um profissional identificar. E esse aqui é o teste medido pelo aplicativo. E ele tá dando na linha ali. Igual, Na linha. Tá dando no critério, a gente fala. Que legal. A gente chama isso, não precisa saber agora, mas é validade concorrente. O que é validade? Ele tá medindo o que ele precisa medir? O exemplo que a gente sempre usa é na balança. Você sobe numa balança. Você sabe que você já mediu numa clínica, uma balança profissional lá, que você tem 75 quilos. Você chega na balança da farmácia e mede 72. Ela não tem validade. Ela não está medindo o que devia medir, percebe? Isso é validade. Então, esse teste aqui ele é bem legal. Ele pode ser feito. Tem vários deles. Tem o teste de contramovimento, Counter Movement Jump, que é você vai embaixo e sobe rapidamente. Aí tem ele com os braços no quadril, tem eles com os braços livres. Com o braço livre você sobe o centro de gravidade e salta mais alto. Você pode usar ele com carga, inclusive. É uma coisa que a gente usa muito para atleta, para identificar uma determinada zona de produção ótima de potência. A gente vai falar lá no episódio 3 sobre força. E a gente consegue medir potência. Esse teste neuromuscular ele é muito importante, porque ele consegue, inclusive, para ti que treina, se tu conseguir medir isso de maneira simples, na segunda e na sexta, uma vez por semana, você consegue medir fadiga neuromuscular indiretamente. Porque quando você estiver muito quebrado, você vai saltar menos. Hoje eu não saltaria muito bem não, porque hoje eu tô quebrado. Tá vendo? Treinão. Com certeza, com certeza. E a gente fala assim, atleta, talvez o indivíduo que queira saúde, não tanto... Ele tem que ser um laboratório em si mesmo. Ele tem que ser como você é, Eslão. É interessado... Pega, olha a frequência cardíaca, mede ao longo do tempo. Cara. Tem que ser um apaixonado. Variabilidade, frequência cardíaca. Vamos achar uma forma, a gente avalia ali, a gente acompanha, faz esse testezinho, baixa o aplicativo, pede pra tua esposa fazer ali, ó, amor, avalia meu salto aí. Toda segunda e sexta nós vamos avaliar. Tu, inclusive, consegue ver o impacto daquele volume semanal sobre o teu salto. A gente consegue medir o quanto tu tá fadigado, consegue desenhar um tapering, a gente vai falar sobre isso também depois, né? Que é, no período pré-competitivo, a gente abaixa um pouquinho o volume, tenta manter a intensidade, tem várias formas de fazer isso. Às vezes com base nisso, cara, olha,
Já tem 2 semanas aí que tu tá medindo muito longe do que aquele teu teste no começo, na pré-temporada. O que tá acontecendo? Algum fator neuromuscular? O teu treino de força tá muito forte? Se é que você é um corredor que treina força? Ou não, tô correndo muito volume e, cara, fadiga neuromuscular tá um troço bizarro, né? Eu preciso fazer esses créditos para um professor amigo meu, assim. Ele é o diretor do NAR, do Núcleo de Alto Rendimento. Fica em São Paulo, treina muitos atletas olímpicos, muita gente passa por lá. Que é o Irineu Loturco. Um abraço, professor Irineu Loturco. É um carinha assim, CDF, de óculos, ele sempre aparece no Globo Esporte falando. E ele é um cara que trabalha bastante com isso. Lá eles têm as plataformas de força e de contato deles. E isso aqui é como se fosse a catraca do atleta, cara. O atleta entra para treinar e ele tem que passar por essa avaliação aí. É a catraca. Ele entra ali, entrou no ambiente, passa lá no teste. Legal. Faz o teste. Então, imagina a nuvem de dados que os caras não têm. Ele faz muita pesquisa estando fora da universidade. Esse cara é genial. Tá? Um abraço pro professor Irineu ali. E ele gera muito estudo legal a respeito disso aí e consegue, inclusive, controlar as variáveis do atleta. Ô Gui, então assim, só pra gente ir pros finais desse episódio... Você então, na prática, no dia a dia, para o sujeito que está em casa aí, é interessante que ele Tomei uma queda. É interessante que ele, tendo ou não o objetivo de competir ou de alguma coisa assim, de alguma maneira a questão, quer dizer, você está orientando mais o profissional da educação física a fazer algum tipo de medida inicial e fazer um baseline? Ou você está orientando mais a pessoa que está em casa a buscar alguma métrica antes de entrar num programa de exercício? Eu estou orientando primariamente o profissional de educação física a buscar essas métricas de alguma forma, mas indiretamente eu estou orientando o cliente, o paciente, para ficar esperto. Entendi. Tá? Se o profissional não está se preocupando muito com essas avaliações, e gente, eu não estou exigindo, não estou nessa posição de exigir, nem pedindo que o profissional seja um cartesiano, positivista e etc, né? Eu estou pedindo que haja uma preocupação com a individualidade da pessoa. Níveis como esse de avaliação da potência muscular, avaliações neuromusculares, talvez eles tenham que ser uma preocupação de alguém que está querendo chegar num nível competitivo. A gente precisa controlar essas cargas, né? Ao longo de um programa de treinamento, a pessoa ela vai crescer as cargas, ela vai ficando mais forte. E aquele teste de um RM, ele também vai migrar para frente. Ele vai fazer um teste antes e depois, ele não quer ser mais forte? Ele vai estar mais forte. Mas é igual você falou, como que eu vou saber se eu estou melhorando naquela intervenção, naquele programa de exercício, se eu não fizer avaliação? Nem todas as avaliações servem para todo mundo. Talvez a pessoa que quer ir treinar 2 vezes por semana, ela nem precisa medir um RM, ela precisa puxar algum peso, né? Agora, para o praticante mais entusiasta, que vai lá começar na internet a falar de essa angulação, o treino de hipertrofia, como é que mede hipertrofia? Tá? Então, não é tão simples assim. A gente tem que ter um cuidado científico com essas coisas, né? Guto, só para você ter ideia do Endurance On que ele faz, a gente tem uma avaliação periódica lá, que todos os atletas fazem numa determinada semana, para fazer isso. Aí a avaliação tem fora de temporada, digamos assim, e entre o ciclo de treinamento. Como é que é a avaliação dele? Ele manda o treino no relógio, e para quem não tem relógio, a pessoa consegue fazer por tempo, não é necessariamente por distância. Você corre 10 minutos para aquecer. O principal é você dar um estímulo máximo de 3 minutos. 3 minutos, a porradona, 3 minutos no que tu aguentar. Obviamente o máximo que tu não quebre no meio dos 3 minutos, né? Aí depois você corre mais uns 15, levinho, bem leve, e depois você faz mais um estímulo máximo de 9 minutos. Aí ele pega o teu pace no estímulo de 3, teu pace no estímulo de 9, ele aplica numa fórmula específica e surge um pace. Esse pace, linkado com as frequências cardíacas e tal, ele vai usar para montar todos os seus próximos treinos. É isso aí. E é legal que ele te disponibiliza uma tabelinha e um gráfico. Tem a transparência do negócio. Do teu pace. Legal. Então, no meu caso, quando eu entrei na assessoria, o meu pace, a média do meu pace nos 3 minutos e do 9, salvo engano, dava 4,40 o pace. Depois, numa segunda avaliação, deu 4,28. Depois deu 4,10. E agora eu vou fazer sábado, eu acho, domingo, outro. Sábado agora vai ter o teste? Onde vai ser? Eu quero ir lá. A gente vai normalmente a gente faz na Beira-Mar. Na Beira-Mar. E aí é legal que tu vê. Falei, caralho, meu pace tá baixando nas avaliações. Puta, legal pra caramba. Muito legal. Cara, essa preocupação com a avaliação, ela tem que haver. Um abraço pro Guto aí, que legal. Fico bem feliz de saber que tu se preocupa com isso. E ele faz pra todo mundo, tá?
Todo mundo. A gente vê o pessoal da assessoria que a gente acompanha, das outras cidades. Todo mundo da assessoria faz. É bem legal. Não sei quanto tempo a gente tem. Podemos tentar fechar com alguns conceitos básicos? É só para a gente refletir algumas coisas. Nem passamos aqui pelas dobras cutâneas, mas isso aqui seria mais ou menos as dobras cutâneas, né? A gente tem essa avaliação hoje até com ultrassom. Ela é feita de maneira adaptada, não tem muita evidência robusta a respeito disso. E esse aqui à direita seria a bioimpedância. Fugiu o nome. Mas eu queria falar alguns princípios básicos que eu acho que para o público geral isso também é importante, senão o pessoal vai ficar achando que isso aqui é só para profissional de educação física, que é muito aprofundado. O objetivo é aprofundar, mas é para você, entusiasta do exercício, também entender que, cara, um cientista do exercício, um profissional de educação física, ele se preocupa com uma caçambada de coisas quando ele está fazendo aquela prescrição, né? E alguns chamam de princípios do treinamento, eles são importantes de serem levados em consideração. Porque quando você potencializa só um, ou você se preocupa só com um, ou você relega um outro, você não está dando conta da complexidade que é o treinamento e que é o exercício, né? Um dos olhares que o educador físico tem que ter é para a individualidade biológica do sujeito, né? A gente chama alguns desses de princípios do treinamento, mas individualidade biológica é importante, porque ela vale considerar que tem questões de genótipo e fenótipo envolvidas. Cada um, vai responder ao treinamento de maneira diferente, vai ter medidas de avaliação também diferentes, né? Então, individualidade biológica é algo muito importante. Quando a gente fala de esporte, especificidade é algo muito importante. Especificidade vai afirmar que as respostas e as adaptações fisiológicas do corpo submetido ao treinamento, elas vão envolver muitas vezes grupos musculares específicos, às vezes gestos específicos. Então a gente vê o perfil corporal, a composição corporal de um nadador, ela é diferente de uma modalidade, por exemplo, como a maratona, ou do corpo de um lutador. Muito disso tem uma seleção natural do talento esportivo ao longo de uma carreira, mas muito disso também é o desenvolvimento do corpo da pessoa, especialmente para aquilo. A especificidade da modalidade faz com que ela desenvolva especificamente aquelas valências da aptidão física que a gente havia comentado antes. A força, a velocidade, isso está tudo relacionado. Um outro princípio é sobrecarga. A pessoa que quer melhorar no treinamento, ela vai se preocupar com essa sobrecarga. Se ela é uma pessoa preocupada com saúde, ela vai treinar a força ali 2 vezes na semana, talvez ela não se preocupe com isso. Mas se a pessoa ela quer ser mais forte, ela vai se preocupar que daqui a 3 semanas ela tem que estar botando 5 quilos a mais de cada lado no supino, porque ela quer ficar mais forte. Isso não sobe progressivamente, linearmente ad infinitum, né? Isso tem um processo de estagnação ao longo do tempo. E aí a gente começa a acessar outras variáveis para modificar o treino da pessoa em termos de repetições, em termos de quantidade de vezes que a pessoa treina na semana, o tipo do exercício. Esse é um princípio importante para as pessoas entenderem. Tem que haver uma provocação ao equilíbrio fisiológico. Você chega num determinado repouso acima do que você era quando era destreinado, aquilo precisa ser provocado, senão vai ficar estagnado ou vai destreinar. Isso é o corpo. No início, quando eu comecei a correr, que eu fiz a migração da musculação e perdi bastante peso, eu lembro que 5 km para mim em 25 minutos, 27 minutos já era um desafio. Hoje eu quase não suo. Muito econômico, muito retém o líquido dentro do corpo. Nem cansa, sim. Não cansa mesmo. Nossa, eu lembro de umas fotos lá no começo, derretendo. Eu chego em casa hoje com 5 km nesse ritmo, parece que eu não fiz nada. Brincadeira, né? Então tem que... Eu quase morro no 5 km. Tem que desafiar, né? É isso que você tá querendo dizer, né? Tem que desafiar. É isso aí. Se eu quiser começar a correr mais do que 5 km, eu vou ter que me desafiar de alguma forma, entendeu? Eu corro 5 km ali nos... Olha, para fazer uns 5,15 é um trabalho, entendeu? Mas é mais ou menos essa a ideia. Eu vou ter que começar a me provocar em termos de volume. Eu vou ficar no 5,15, que eu quase... Não, eu vou ter que ficar lá no 6 e vou lá 7 quilômetros, 8. Vai ter que ter uma provocação. Sobrecarga, eu botei aqui esse pezinho que se refere ao treino de musculação, mas a sobrecarga no treino de corrida vai ser aumentar a distância, tentar aumentar a velocidade em alguns pontos. Existem vários métodos de treino. Outro princípio são os valores iniciais. Esse aqui é bem legal. É chamado de diferentes formas, mas os valores iniciais é quando você é muito ruim, você melhora muito rapidamente. E isso pode ser uma motivação para a pessoa que está começando. A pessoa, em 3 semanas de treinamento de força, ela fica muito mais forte. O cara que já é treinado com força, para subir aquela força em termos de 1 RM, é muito difícil.
existe um processo de estagnação. Então, o atleta, o que acontece? Ele chega num valor de estagnação física em determinada valência da aptidão física, em termos de força. Se ele quiser aumentar a força e aquilo for relevante para a modalidade dele, ele vai ter que provocar e vai ter que treinar a força de uma outra forma, num outro estímulo, um outro exercício, mais carga, para subir, às vezes, muito pouquinho. A pessoa que é iniciante, quando ela tem uma carga muito pequena, ela já ganha muita força, a adaptação neuromuscular acontece rapidamente. Então, isso aqui é um ponto importante. Por mais que você seja capivara, pangaré, é nesse momento que você melhora muito rápido. Perfeito. E o atleta também, quando tá lá em cima, naquele gráfico lá, qualquer coisinha já derruba o cara. Qualquer coisinha. O destreinamento acontece bem rapidamente. Não para todas as valências. Isso é importante, porque força não perde tão rápido. Você para de treinar força e você, se voltar depois de um mês, você sente o desconforto. Mas você vai medir, você não vai perder tanta carga assim, cara. No supino vai estar carregando mais ou menos a mesma carga. A estética mude um pouco, né? Talvez, isso vai mudar e vai depender da alimentação da pessoa, etc. Mas ela não desce tanto. Força é uma valência que se preserva por um mês e meio. Então eu sempre falo assim, às vezes em podcast também, em aula eu falo, um atleta que depende de força. Sei lá, vamos botar um boxeador, um cara do jiu-jitsu. Faltando 2 semanas para competição, faz sentido ele treinar força? Não faz sentido, porque se ele parar de treinar um mês atrás, ele vai manter aquela força ali. 2 meses, ele pode se preocupar com outras coisas, entendeu? Então, são conceitos do treinamento bem importantes. Outros conceitos importantes, esse aqui é o da reversibilidade. A pessoa destreina. Então, o que está sendo mostrado no gráfico, Weslão? Aqui é o controle, a pessoa no início, a pessoa nos níveis iniciais, eventualmente melhorando algumas valências, a pessoa treinando, então ela treinou aqui 6, 12, 18, 24 semanas e depois ela destreinou 6 semanas. Essas 2 variáveis que estão aqui são enzimas aeróbias, a gente vai falar um pouquinho sobre elas no episódio 2. Razão de ajuste é a melhora. Melhorou 1,2 vezes em relação ao repouso, ao início, melhorou 1,4, melhorou 2 vezes, dobrou, né? Em relação ao que a pessoa tava aqui no começo, na nhaca aqui. Cara, despenca no treinamento. Despenca, que sacanagem, cara. Especialmente as valências aeróbias. As valências neuromusculares não despencam tão rapidamente, mas as valências aeróbias perdem muito rapidamente. Caramba. Só que se ajustam rapidamente também. Entendeu? Corrida pega bem rápido. É isso aí. Enzimas aeróbias, elas vão melhorar e, cara, elas vão cair rapidamente. O que são enzimas aeróbias? São enzimas que participam do processo de transferência de energia ou recintes de ATP por vias aeróbias, com o uso do oxigênio. Então, tem várias enzimas que participam desse processo, né? Uma dentro... a gente vai falar depois, não vou nem entrar aqui, porque senão vou me perder. Potencial oxidativo das fibras do tipo 2 são algumas das fibras rápidas que, no teu caso, tu tem, porque tu é um cara que tu me falou uma vez, tu consegue gerar potência, tu se dá bem. Os meus tiros curtos são os mais impressionantes. Talvez da equipe de corrida tu seja o cara que deu os tiros brabo ali, né? Bom. Só que essas fibras também têm um potencial oxidativo, elas trabalham bem aerobiamente. Então, é só para mostrar algumas variáveis. Conteúdo de glicogênio intramuscular cai rapidamente, depende da dieta, obviamente. Capilares, olha a capilarização. Olha esse aqui, VO2 máximo. Em 6 semanas, como ele cai. Essa queda está sendo mostrada nessa razão. Eu melhorei 1,5 vezes. Né? Agora, melhorei 50% no caso. Melhorei 50%. O cara vai cair ali, cara, de 50% de volta ali naquelas semanas, né? Corte transversal das fibras do tipo 1, quão hipertrofiadas elas estão, né? Elas não hipertrofiam muito, mas elas hipertrofiam. Né? E a gente perde esse corte transversal também. Então, só para mostrar que existe destreinamento. Ele está ali. Você precisa continuar treinando. Né? Só que mostrado bioquimicamente. Que interessante, cara. E olha só que curioso. Quando a gente vai fazer uma prova de triatlon ou de corrida, a gente tem uma última semana ou 2 ali, dependendo do volume, chamada de polimento. Que é o tapering, que eu havia te falado. Tradução... a gente quase encosta no overtraining. Antes do polimento, a gente chega muito perto, acho que é o overreaching, chama, né? Isso. Cara, é tudo uma desgraceira, tá tudo ruim, tu fala, cara, não vai dar, eu não vou conseguir, exatamente, eu não vou. É uma noite mal dormida, tu quebra no outro treino, tu tá encostando no negócio. E aí depois entra no polimento. Aí o treino no polimento, cara, é uma maravilha, porque tu tá voando, entendeu? Tá voando. O polimento, ele não dá tempo de treinar, né? Porque uma semaninha não dá tempo de cair. E esse é um cuidado. A gente vai falar sobre polimento, lembra a gente da gente legal. Se debruçar um pouquinho sobre isso. Se eu não me engano, eu trouxe um gráfico sobre isso.
Existe um tempo ideal de polimento. Na ciência, na última meta-análise que fizeram sobre isso, tem um pesquisador muito famoso que é o Íñigo Mújica. Ele é um espanhol que estuda polimento há anos aí, tapering, em inglês. É um período de 2 semanas, é o período meio padrão, assim. Só que tem várias formas de fazer o tapering. Então lá na frente a gente pode falar sobre isso. Legal esse Então isso é massa. Esse é um gráfico do destreinamento ou princípio do que a gente chama da reversibilidade. Esse é um princípio que chama da variabilidade interindividual. Então o que está sendo mostrado nesse gráfico aqui? Primeira das coisas, tamanho muscular, independente de como foi avaliado. Pessoas passaram por um processo de treinamento de tantas semanas, eu não lembro quantas, acho que 8 semanas aqui. Foram 287, se eu não me engano, até idosos aqui. A resposta média foi que, cara, ganharam 4,8% no tamanho muscular. Um desvio padrão gigantesco, mas não vem ao caso aqui agora. O que está sendo... Até que vem ao caso, né? Mas o que está sendo mostrado aqui? Cada barrinha dessa, não dá para ver todas, mas cada barrinha é uma pessoa, dos 287. Cada barrinha. Quem que são esses caras aqui? São os caras que ficaram menores, mesmo treinando. Esses caras treinaram aquelas semanas e não melhoraram nada. Se melhorou ali nem 5%, 2%. Tem gente que responde, cara, e melhora 25%. Que interessante. As pessoas respondem de maneiras diferentes ao mesmo estímulo de treinamento. E nessa população foi menos high responders, né? Menos pessoas responderam. Só que se a gente pegar, a maior parte das pessoas responde de alguma forma. Não, sim, isso, perfeito. Mas os mais sensíveis é um número menor. Como os menos sensíveis também, né? Isso, exatamente. Aí são peculiaridades. Vou fazer uma suposição aqui fisiológica, mecanística, que os high responders aqui, eles sejam aquelas pessoas que têm um alto percentual de fibras do tipo 2, que são fibras que respondem muito ao volume muscular, ao estímulo de treinamento para volume muscular. Então é o genótipo das pessoas, cara. O fenótipo ali respondiam aquilo. Outras não. Esse cara aqui é o Kipchoge, sei lá, que treinou força, emagreceu e perdeu massa, ou não sei, entendeu? Fato é que isso existe. E não é só para hipertrofia, isso é para força também. Assim. Só que de maneira geral, hipertrofia tem gente que não responde. Força quase todo mundo ganha. Quase todo mundo ganha. Eu sempre falo assim, no curso eu falei, você quer ser forte ou você quer parecer forte? Força é uma valência muito importante e muito responsiva. Outra coisa, para a gente ir finalizando, esse acrônimo que a gente chama de FIT, as pessoas sempre tentarem se preocupar em 4 variáveis principais. Frequência, que é quantas vezes você treina na semana, intensidade, que está sendo proposta pelo seu treinador, ou você treinador que está propondo, o tipo, no seu caso é a corrida, mas você pode fazer outras atividades que podem complementar muito. Você pode fazer um futevôlei, você pode jogar um vôlei, você pode, sei lá, você pode nadar, no seu caso, né? Tem uma série de outras atividades, apesar de você ter aquela lá, né? E o time, né, para ficar fit, bonitinho ali, o time é a duração da sessão de treinamento. Você vai treinar 1h30, meia hora, né? Enfim. Então, essas variáveis, elas são importantes porque daí a gente vai tentar abranger esse grande universo aí que são as modalidades esportivas diferentes, as pessoas que acham que servem para uma, não servem para outra. Todos nós somos treináveis, independente da nossa escolha. Você vai ter uma desvantagem se você não tiver aquele biotipo, aquela individualidade ou aquela especificidade. Talvez aquele cara no gráfico que ficou menor treinando musculação não é um cara bom para entrar no bodybuilding. Exatamente, entendeu? Se ele quiser buscar esse nível competitivo, cara, vai entrar difícil. na droga, meu irmão, porque vai ser punk, entendeu? Então, nisso aí, a gente vai ter esses ajustes ali. A gente vai ter aquela habilidade técnica que nós falamos, nós vamos ter velocidade, nós vamos ter força. E nisso aí a gente começa a trabalhar e começa a entender que é muito bonito trabalhar com esporte, bonito se exercitar, a gente conhece gente, a gente entende sobre o nosso próprio corpo e é sobre isso que a gente vai falar nos próximos 3 episódios. Qual que é o tema do próximo episódio agora? É a vantagem oxigênio. A gente vai falar sobre treinamento de endurance, e o que é o consumo máximo de oxigênio, eventualmente como é que mede ele. Massa. Então é o seguinte, galera, já voltamos para um próximo episódio. Eu não sei exatamente o pace que a gente está soltando os episódios, talvez seja semana que vem ou talvez daqui a 15 dias. Acho que eu estou intervalando um episódio da série, um episódio não da série e vem outro da série, mas vocês vão descobrir aí. Deixa o like aqui, por gentileza, para reforçar a gente. E nós nos vemos logo aí no episódio 2. Valeu!